Gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Hoje estamos aqui no mais um episódio do nosso podcast com convidados agora ilustres que aceitaram o nosso convite de vir aqui. Eu não tenho experiência entrevistando as pessoas, vai ser minha primeira vez. Mas como nós dissemos, vai ser uma conversa realmente sobre o plano canal de vocês, quando vocês vieram, como que aconteceu. Contar a história. E agora aqui em Montreal. Exatamente. E hoje nós vamos contar a história do Rafael e da Ana Carolina, que se mudaram do Brasil para Vancouver, de Vancouver aqui para o Montreal, no Quebec. Então a gente gostaria que vocês começassem aí se apresentando e contando um pouco de como começou esse plano Canadá de vocês, que ano que foi isso, de onde surgiu na cabeça essa ideia. Carol primeiro. Então a gente fazia inglês no Senac e aí a gente se conheceu, a gente era de turma diferente. Eles davam uma turma mais cedo do que a minha, mas a gente tinha o mesmo professor. E aí um dia a gente teve uma aula conjunta com as duas turmas e a gente se conheceu lá nessa aula. Era uma aula de conversação em inglês, num bar. Por coincidência era dia do aniversário do meu avô. E aí, como minha aula era de 8 às 10 da noite. E aí eu fazia faculdade o dia inteiro, fazia estágio e tudo, e eu faltava bastante as aulas de inglês. E aí o professor falou assim, olha, você tem que ir pra essa aula, porque se você faltar mais, eu vou ter que te reprovar por falta. Aí eu fui, mesmo sendo... eu fui pro aniversário do meu avô e depois eu fui pra aula. E aí a gente se conheceu, começou a conversar, assim, em inglês, né? E aí Rafael pediu meu número e a gente começou a trocar mensagem. Poxa vida, pra continuar praticando inglês. Nossa. É isso mesmo. Faltou você só dizer que a gente é lá de Natal, né? Sim, somos de Eu Natal. sou paraibano, mas Moramos em moro em Natal. Natal. E isso foi que ano? Foi Vocês 2015. 2015. O ano que a gente começou a namorar também. Exato. 2015. Foi, aí a gente saiu algumas vezes, a gente se falava por mensagem, né, pelo WhatsApp. E aí, a Rafael foi fazer intercâmbio? Foi um pouco antes de eu vir fazer o intercâmbio que eu conheci ela. Foi. A gente conheceu, começou a ficar, aí começamos a namorar, e ele fez o intercâmbio, a gente já tinha começado o namoro. Aí ele veio e você ficou lá no Brasil. E eu fiquei no Brasil. Tá. Foi. Mas faltou você falar só que você não pensava em vir pra cá especificamente, né? Foi, eu não pensava em vir exatamente pro também. Canadá. Tamo junto. Tipo, eu fazia aula de inglês porque eu sabia que eu queria fazer, queria ir pra algum canto, assim. E na época que eu comecei a fazer o inglês, eu queria fazer o Ciência Sem Fronteiras. Que era muito popular na Que época. era Exato. muito... tipo, metade da minha turma da faculdade foi pro Ciência Sem Fronteiras, mas eu não tinha uma segunda língua, então eu não consegui. Sendo que quando eu terminei meu curso de inglês, acabou tudo. Acabou o programa. E aí não dava mais, né? Aí acabei não fazendo Ciência Sem Fronteiras, mas é um conhecimento que você não perde, né? Aprender uma língua Exato. é, tipo, muito importante, dependendo do que você Com certeza. vai fazer. E aí a gente começou a namorar e Rafael veio fazer intercâmbio pra E aí eu Toronto. vendi o plano Canadá pra ela. Foi a Vai mesma que coisa. funciona. A gente se conheceu, a gente começou a sair, aí no... Segunda semana, um Segunda mês. semana, eu falei, meu sonho assim, é ir morar fora do Brasil. Eu sempre fui morar fora do Brasil, nem que fosse por um tempo. Aí eu falei, eu queria ir pro Canadá. Falei, eu queria ir pro Canadá. Tava pensando, já vi que o Canadá tinha uma qualidade de vida boa. Falei, vamos querer ir pro Canadá. Falei, aí a Leitana virou, então vamos então. Eu falei pra Carol logo no início, foi? Foi. Ele falou fazer intercâmbio, não sei o que, eu gostaria de morar fora. Enfim. É. Eu já avisei logo pra dizer que eu não... Se o negócio evoluísse, né? Se o não dizer que eu tava namoro enrolando. A Daitana queria ir pra Curitiba. É. Era o plano dela. Era o máximo que eu conseguia assim, imaginar. Porque, como a gente falou, a gente sempre gosta muito de frio, né? Então a ideia do interior de São Paulo era muito quente. Então vamos para Curitiba, porque é uma cidade mais fria, é bonitinha, é organizada. Vamos que dá certo, né? Aí chega o Victor e fala assim, vamos pro Canadá? Não, vamos pra São Paulo. Tinha nada a ver com teus planos. Já começa a ir pro São Paulo também, né? Mas deu certo. E como que foi o período de intercâmbio aqui? Foi muito legal. Foi muito legal. Eu acho que só pra me apresentar também, né? Eu sou Rafael, eu morava lá em Natal e conheci Carol lá, mas eu sou paraibano, né? Então morei até os 18 anos na Paraíba, morava mais no interior, que é uma realidade bem diferente lá no Nordeste.
Morava lá em Patos, na Paraíba, não sei se você já ouviu falar, que é bem famoso pelo São João. É perto de Campina Grande, Campina Grande é o maior São João do mundo. Entendi. Exato. E lá é um dos, eu acho que é o segundo maior lá da Paraíba, que é bem famoso. Ai, Que legal. Aí, Saudade. a próxima viagem do Brasil que a gente vai Próxima viagem fazer, pro Brasil é no São João. a gente já tem uma marcada, mas a próxima é o São João. Tem que fazer um tour lá no Nordeste, porque a Jeane... A Jeane também. E aí, sobre questão do Canadá, eu sempre sonhava em morar fora, mas era uma realidade muito distante. Mais ainda morando no interior do Nordeste, enfim. Pouco acesso. Eu já fazia faculdade lá de tecnologia, eu sou formado em sistemas de informação. Comecei minha faculdade lá e eu fui morar em Natal por conta da minha família. Meu irmão já morava lá e minha mãe também já morava lá. Ele foi para lá estudar. E eles meio que me convenceram, eu não queria ir muito, que eu tinha muito... Eu era muito apegado à questão do interior. Eu era muito apegado aos amigos, enfim, aquela turma lá, eu morava com minha irmã. E tinha esse sonho de morar fora, mas era algo muito distante. Então eu acabei de morar em Natal. Aí eu recomecei a faculdade lá, eu consegui me formar lá. E aí, quando eu entrei no primeiro emprego, quando eu estava formado, eu trabalhava numa universidade lá, inclusive na Universidade Federal, lá do Rio Grande do Norte. Um amigo meu mostrou um vídeo daqui do Canadá. Ele mostrou um vídeo, e aí era um vídeo sobre empresas de tecnologia, que era tava muito no hype, isso foi em 2013, daquelas empresas que estavam começando a colocar um joguinho, fazer uns escritórios mais descontraídos, enfim. Aí eu acho que foi um vídeo ou do Leon e da Nilce, ou foi um vídeo do BRKS Edu, foi um dos dois. E aí eu vi esse vídeo e eu fiz, que realidade é essa, não sei o que. Aí esse meu amigo me mostrou esse vídeo, aí ele me mostrou um outro vídeo, que foi do Irmãos Prézia, que era um vídeo que era, eu acho que é o Caio, né, o nome dele, eu acho, que é o do cabelo comprido, que ele fazia um vídeo que ele geralmente ele saía para caminhar à noite, correr à noite na rua, e ele deixou o carro dele aberto com várias pertences dentro do carro e saiu para correr, voltou, tava tudo lá. Que sonho. Eu fiz, que lugar é esse? Eu comecei a conversar e a gente começou existe, né? E aí, com esse amigo do trabalho, também tinha um outro amigo também que tinha o interesse de vir para cá, mas acabou que nenhum deles conseguiu. E aí, até hoje, eu agradeço esse meu amigo que me mostrou, porque ele meio que me mostrou um novo caminho para a vida, para vir para cá. Inclusive, ele foi uma história legal para contar, é que quando a gente conseguiu a nossa cidadania, que a gente já virou cidadão aqui ano passado, faz um pouquinho mais de um ano, ele foi a primeira pessoa, além da minha família, que eu mandei mensagem. Eu mandei uma foto para ele lá, dizendo que a gente tinha virado canadense. Eu disse, você me mostrou aquele vídeo, estou aqui agradecendo que você me mostrou aquele vídeo, você mudou minha vida, assim, você me mostrou uma coisa nova que eu acabei vindo atrás. E ainda eu faço votos que ele venha morar aqui, ainda que ele tem muita vontade, mas ele é muito apegado à família, ele tem uma mãe que tem problemas de saúde, enfim, ele não pode vir para cá. Não vamos chegar nesse ponto também. E é basicamente isso, eu acho. Foi. Conheci Carol no Senac, lá Senac. Que era um curso lá de... Acho que tem no Brasil todo, Senac. eu acho que tem no Senac. O Senac tem no Brasil todo. Era um curso puxado, era segunda a sexta, 2 horas por dia, todos os dias. Nossa, Segunda a sexta, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Estudando todos todo os dia. dias, 5 vezes por semana, 2 horas. 2 horas, Nossa. isso. E aí tem várias histórias, até antes do inglês, enfim, agora várias outras coisas aí que aconteceram, mas acho que resumindo é isso. De vez em quando eles fazem participações especiais. Participação especial. Ele quer falar no microfone. Ele tá vendo o microfone. Ele tá vendo o microfone, exatamente. E como foi seu momento de intercâmbio? Pra onde você foi? Sim, eu fui conheci Carol alguns meses antes, aí eu fui para Toronto. Como eu falei, eu era nordestino, morei em várias cidades no Nordeste. Eu nasci em João Pessoa, morei em Fortaleza, mas morei grande parte em Patos e morei em Natal também. Legal. E para um nordestino, para mim, eu sempre queria ver uma cidade grande assim. Aí eu escolhi Toronto principalmente por causa disso, que eu sempre tinha essa vontade. Na época eu queria trabalhar muito, não sei o quê. Eu tinha uma mentalidade um pouco diferente. Hoje em dia eu tô mais workaholic. hoje em dia eu tô mais relax. Na época o Canadá era... faz isso, né, com as pessoas. eu trabalhava muito. Já diminui o ritmo. Eu cheguei a liderar time lá na universidade, enfim, mas hoje em dia eu não troco o que eu tenho pelo que eu tinha antes, né? Cara, eu também. No Brasil eu trabalhava muito. Trabalhava muito. São Paulo você não parava. Ganhava pouco. Muito pouco. Se você quiser, depois a gente fala sobre isso. Era muito pouco. E aí eu vim para Toronto. Escolhi Toronto por causa disso. Eu pesquisei muito. Era entre
era entre Vancouver, Toronto, e eu acabei decidindo para Toronto, porque eu queria viver uma cidade grande, enfim. Eu estudei lá na IC, a IC Language, eu não sei se tem aqui, mas lá em Vancouver tem, o nome da escola é IC. Aí eu fiz um curso lá, era mais ou menos, eu já estava mais ou menos no final do curso lá de Natal, então já tinha mais ou menos uma base. Mas foi incrível, assim, a experiência de vir para cá, de falar inglês mesmo no dia a dia. Eu tive muita sorte também, porque eu fiquei numa homestay, que era uma senhorinha, ela tinha uns 70 anos, assim, e ela também disponibilizava os quartos para outros alunos também. Então eu tive contato com outros alunos, eram coreanos até, e ela ajudava muito. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas quando você faz o intercâmbio, geralmente você fecha o pacote para ficar numa casa de família. E aí, geralmente, você fecha ou sem refeições ou com uma refeição inclusa, que geralmente é o jantar, que aqui a galera gosta mais de jantar do que almoçar. O almoço geralmente é o lanche. E aí, essa senhorinha era tão legal que ela preparava almoço pra gente, entregava assim, a gente sem cobrar nada, ela ajudava com muitas coisas. Quando eu fui embora, ela mandou um monte de presente pra minha família, legal. Enfim. Foi muito legal, assim, ela deixou a gente fazer reuniões lá dos alunos, lá na casa dela, e fazia comida, enfim. Foi muito, muito legal, assim, ela era muito gente boa. Tenho até vontade de visitar ela, tenho até o endereço dela até hoje. Vou até lá qualquer dia, que a gente tá mais perto agora de Toronto. E ele fez o intercâmbio no final do ano, então ele pegou o pior do inverno em Toronto. Pra ter certeza que Por isso que a gente veio pra Montreal em fevereiro. A gente chegou em fevereiro aqui, chegamos com menos 25. Eu falei, se a gente gostar disso aqui, quer dizer que dá pra gente viver. Exatamente. Aí eu também escolhi o inverno pra exatamente ver se eu conseguiria sobreviver. E aí eu vim e fiquei 1 mês e meio praticamente. Mas minha primeira neve foi aqui em Montreal. Lá eu fiquei acho que quase 20 dias lá. Eu cheguei, acho que foi no dia 10 de dezembro em Toronto. E aí teve uma viagem de campo das escolas, que eles organizam esse pacote. A viagem era passando por Ottawa, aí passava por aqui, ia pra Quebec e depois voltava. Aí quando eu cheguei aqui, caiu uma nevasca aqui. Nossa. Aí eu tava lá em Old Port quando começou a nevasca. Rapaz. A minha primeira foto na neve foi lá, inclusive. Era o destino. Foi muito legal, assim, o intercâmbio, assim, pra quem tem condições, pra quem pode fazer uma viagem assim, eu recomendo super, assim, porque é muito legal, assim, a imersão que você tem. Aqui é um país que tem imigrantes de todo mundo, então você vai ter contato com todo mundo, você vai... É saudável, né? Você fazer. Você não tem aquele contato com preconceito, que nem dizem que tem muito forte nos Estados Unidos, né? Isso a gente é mais bem aceito aqui. É multicultural, então você vai ver muitos imigrantes Sim. E é até bom o que ele falou, porque você consegue se comunicar com pessoas que também têm o laço, né? Como é que eu posso falar? Um sotaque diferente. Então, você abre o seu ouvido para escutar o inglês em diversos Isso é muito bom. sotaques. Exato, eu tive experiência com o pé, porque eu fiz 6 meses no Brasil antes de vir. E realmente, por ser online, era pessoas do mundo inteiro. Ou você entende, ou você entende. Você te coloca já na experiência do que vai ser aqui realmente na vida real. Porque você conhece pessoas de todos os lugares do mundo do mesmo jeito. Né? E o exemplo do Rafael, fica o exemplo do Rafael pro teu irmão, pro André, que quer fazer o intercâmbio aqui, né? Que, cara, muda a vida da pessoa. Eu não tive a oportunidade de fazer intercâmbio, porque lá em casa a gente não tinha de grana faltando, mas também não tinha sobrando. E aí eu cheguei no Canadá depois de trabalhar muito. Mas, pô, se eu pudesse, eu tinha feito uns 6 meses, 1 ano de intercâmbio, ou aqui ou nos Estados Unidos. Porque pra mim foi só 45 dias, mas já valeu muito. Já valeu bastante, exato. Realmente ter experiência de vir, sei lá, 30 dias. 30 dias que seja. Realmente estar imerso, né, realmente na cultura, no inglês de fato. Você ter que se virar. E ter que se virar. Pegar busão, pegar metrô pra ir pra escola, voltar, aprender a fazer sua comida, eu não sei. Você tem que dar seus pulos. Isso aí te E também o conhecimento também que ficou, quando eu voltei, quando eu retornei, eu ainda tava no meio do curso lá em Natal ainda. Nossa, quando eu voltei, o nível que eu tava falando na aula era totalmente diferente, assim. Inclusive, acho que poucos meses depois eu virei até... tutor? Era tutor, acho que são aqueles alunos que conseguem ajudar outros alunos lá fora do horário de aula. Então, até nisso ajudou, assim, no final das contas. Legal. Muito bom. E depois desse momento do intercâmbio, que ano que foi? Foi 2015, final de 2015. Vocês chegaram em 2018, ainda foi
Foi. Tempinho mais. Foi. Quase 3 anos aí até luta. fazer a mudança. Foi luta. É isso que eu- Foi luta. E esse período, chegou do intercâmbio até 2018. O que aconteceu nesse meio tempo? Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Não, Tem quando gente que a galera A pensa Carol já tinha que vive comprado a pro ideia do Canadá. Canadá. Não, a gente tinha acabado de começar a namorar. Não fazia nem um mês, né? Estava em A trabalho. gente se conheceu em outubro e ele Foi. viajou em dezembro. Foi Então a dezembro. gente tinha 2 meses 2 de meses. namoro. Ok. Fica o exemplo aí, porque vir pro Canadá não é coisa só de milionário. É Exato. só pra quem tem dinheiro sobrando. A gente tem que dar os pulos aí. Mas só pro intercâmbio foi mais de ano juntando dinheiro. A nossa primeira viagem pra vir pra cá, a gente demorou um ano Foi pra mais de programar ela. Comprar uma passagem barata, mas tinha que tirar visto, tinha que tem juntar dinheiro dinheiro da pra fazer os hospedagem. dólares e tal. Então, E E mesmo pra- assim, mesmo vindo, eu tive que dizer muitas vezes não pra galera da turma quando queria sair fazer Sim. alguma coisa, porque eu não tinha dinheiro. foco. Não tinha dinheiro. Ou uma coisa ou outra. outra, exato. A Foco galera no queria longo prazo. sair pra ir pra restaurante, Vamos pro pra bar, fazer vamos pro bar. restaurante. E ele, Cara, não tem dinheiro não. não dá. Não tenho, É não dá. assim mesmo. Não dá. A gente fez muito isso também, né? Sim. Economizar de tudo quanto é lado que a gente podia pra juntar uma grana. Vendemos carro, vendemos 2 carros, vendeu tudo que tinha lá em casa. Pra vir depois de poder ir vez, embora. né? Mas mesmo na primeira viagem, a gente também falava não pra tudo possível imaginável. É porque quando eu fiz o intercâmbio... Sim, fala, desculpa, eu lhe cortei. Sim, pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar que depois do intercâmbio, aí eu comecei a pesquisar mais a fundo a imigração. Aí sempre tem aquele número, não sei se é o mesmo número que vocês ouviram, né? Os 100 mil que você tem que Exato, ter tem pra que ter comprovar. 100 mil pra pagar Aí, todo de o onde é processo. que eu vou tirar esses 100 mil? Exatamente. De onde eu vou tirar esses Você 100 mil? juntar 100 Aí mil foi no por isso que Brasil. demorou tanto. E aí, não, aí ele voltou do intercâmbio, a gente continuou o namoro, né? E aí, normal, eu tava fazendo faculdade, ele tava trabalhando. E a gente continuou, mas a gente sempre conversava sobre fazer essa mudança de... A gente tava no curso ainda, né? Tava fazendo curso de inglês, enfim. Acho que ainda tinha mais um ano, acho, quando eu voltei. Foi. Eu terminei a faculdade em 2018, antes de vir. Foi. No que você é formada, cara? Engenharia de produção. Legal. E aí, eu tava fazendo faculdade, então eu tinha que terminar a faculdade, não tinha como fazer esse plano antes, né? E aí, quando a gente decidiu que era isso que a gente queria, né? Depois desses anos, aí a gente decidiu, não, então, se é isso que a gente quer, vamos juntar dinheiro, vamos... como... Mas não dava também. Pra fazer acontecer, né? Vamos fazer acontecer. Aí, isso a gente, nesse período de 2015 a 2018, a gente trabalhava, estudava inglês e eu fazia faculdade e estágio. E Rafael trabalhava, fazia inglês e pronto. Dava aula E também, dava teve uma aula, época que eu dei aula foi. também. Pra juntar um pouco mais de Então, tempo. assim, a gente se via, a semana era cheia, eu saía de casa às 7 da manhã, voltava às 10 da noite, 10 e meia da Ela noite. era pior do que eu, porque a aula dela era de 8 às 10 da noite. É. Ela saía de 7 da manhã de casa. Porque era assim, teve um período que eu fazia empresa júnior na universidade e depois eu comecei a fazer estágio. Então, quando eu fazia empresa júnior, era tipo a manhã toda na empresa júnior, a tarde inteira e o começo da noite na faculdade, que geralmente eu pagava pelo menos uma matéria à noite. E depois da faculdade eu ia pro curso de inglês. Todos os dias, 5 dias na semana. Sim. E aí, depois que eu saí da empresa júnior, eu entrei no estágio. E é a mesma coisa, o estágio era de 8 da manhã a meio-dia, e depois eu tinha aula de 1 hora até Sim. 7 da noite, depois fazia o inglês e ia pra casa. Aí, depois que eu, em 2017, que eu terminei o estágio, e aí eu fui contratada pela empresa que eu trabalhava, mesmo antes de terminar minha faculdade. Aí eu fazia estágio de engenharia de produção na área de planejamento de produção. E aí eu fui contratada para ser analista de planejamento e controle de produção. Era numa rede de supermercados lá de Natal. É bem famosa, tem 9 lojas lá em Natal. E aí eu fazia parte de planejamento de produção de perecíveis. Alimentos perecíveis, tipo carnes, hortifruti, essas coisas. Certo. E aí eu passei 1 ano trabalhando lá. E aí a gente vê. Mas tem muita história. Tem muita história nesse caminho, mas tipo, Não, eu vou já abrir- passei 1 ano
trabalhando. Abre a caixa preta, pai. É, Eu passei vou um ano falar trabalhando. uma coisa antes de continuar a história, que é bom fazer um disclaimer que... porque vai ter muita gente assistindo e vai dizer, essa galera tá fazendo muito mimimi, não sei o quê, a história deles, eles estão falando que a história deles é melhor do que a minha, ou então tem gente que nunca passou por uma necessidade, que pode achar que a gente tá falando aqui só se vitimizando, mas esse não é bem assim o caso, a gente tá falando mesmo. É a história de vocês. É a nossa história e pra gente, a gente valoriza muito isso porque a gente ralou muito pra estar aqui. Exato. Então, pra alguém que talvez tenha uma situação parecida com a nossa, pode também acreditar e pode tomar alguma atitude. Exato. Enfim. O cara tá lá no Brasil pensando, poxa, às vezes eu tenho um trampo aqui que me paga 2 salários mínimos, não é impossível. Mas não vai ser fácil, não é? Eu vou pensar, vou mudar pro Canadá? Amanhã eu vou chegar no Canadá, minha vida vai virar a vida de sessão da tarde. Né? Vai mudar, e não é assim. Tem toda uma dificuldade para você atingir o plano, depois que você chega aqui, tem outra dificuldade. Você faz todo o planejamento, então você tem que passar vários anos Sim. até você... alinhando todas as pontas para Todas realmente as fazer dar pontas, certo. exato. Uma vez alguém falou pra gente que mudar de país, ou Canadá, que seja onde for, não é um tiro curto, é uma maratona que você faz. Exato. Você tem que aguentar aqueles 40 e tantos quilômetros lá para percorrer para chegar. Para no mim, fim. especificamente, até o inglês, para eu estudar inglês, eu tive que fazer sacrifício. Porque, por exemplo, na época que eu fiz o inglês, aliás, antes da época, voltando um pouquinho para contar um pouco da história, eu sempre eu via esses vídeos, né, que eu falei que eu tinha visto esses vídeos do Canadá. Aí um dia eu vou morar lá, mas nunca tinha dado um start para fazer isso. Exatamente. Sim. Aí teve uma situação um pouco difícil, não vou dizer que é difícil, porque tem coisa muito mais difícil, mas foi um start para mim, foi que um dia eu estava indo trabalhar, que eu trabalhava muito. Nessa época eu morava longe do meu trabalho. Eu morava numa cidade lá que é a cidade do aeroporto, que é São Gonçalo do Amarante, que é próximo a Natal. E aí nessa cidade, para você chegar em Natal, só tem uma ponte. Tem uma ponte nova, mas só que para um outro lado da cidade, só tem uma ponte. E essa ponte todo dia está engarrafada. Então eu saía de casa para ir para o trabalho 6 horas da manhã para não pegar o trânsito. Chegava no trabalho 6h30 e saía, sei lá, 6h30 do escritório para não pegar o trânsito na volta também, que já estava mais tranquilo. E antes mesmo de entrar no inglês, eu comecei a dar aula também. Então eu saía de 6h30 da manhã de casa, chegava, sei lá, 9, 10 da noite. Exato. Com 2 jornadas de trabalho. Correria. E aí um dia, quando eu estava indo pro trabalho, bem cedo também, eu estava já próximo ao escritório lá do trabalho da universidade, o cara cruzou o sinal vermelho e bateu no meu carro. Não. E bateu assim na lateral. Foi por sorte, não aconteceu nada de grave, não aconteceu nada comigo, porque foi do lado do carona. E eu lembro que a batida foi tão forte que ficou o para-choque do carro do cara. E o cara fugiu. Putz. E aí foi um motoqueiro atrás dele. Aí depois o cara voltou, né? Aí falou, consegui aqui o endereço, o cara parou o carro nesse endereço aqui. Você vai lá e resolve que beleza, isso. velho. Aí só sei que eu resolvi tudo, reboquei o carro, enfim, foi com meu irmão na delegacia. Pra gente... levou até a placa do veículo, né? Que ficou a placa do veículo com o para-choque e levou o endereço também lá. E aí quando a gente chegou lá na delegacia, o cara, a delegada olhou e fez: a gente não vai lá não, porque esse lugar é muito perigoso. Minha nossa. Você se você quiser ir lá sozinho, Brasilzão top. desse jeito. Se você quiser ir lá sozinho, pode ir. Boa a gente não vai não. sorte, Deus lhe acompanhe. A polícia falando isso. Por isso falando isso. Minha nossa senhora. Aí eu fiz, não dá mais não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí passou alguns meses, eu comecei a juntar dinheiro. E aí eu me matriculei no inglês, comecei a fazer esse curso lá, que eu conheci Carol. E aí teve várias outras histórias também. Sim. Quando a gente se conheceu, a gente tava no intermediário. Era. No nível intermediário do Quando eu vim Senac. pra cá. Aí a gente... Porque lá no Senac tem um básico, intermediário, avançado e o fluência, né? Você quer praticamente só conversação. E aí, quando a gente se conheceu, a gente tava no intermediário. Mas a gente continuou fazendo... Tipo, a gente seguia a nossa vida com um plano, né? Sim. Então, tipo, eu ganhava um dinheirinho do estágio, juntando, ele ganhava o dinheirinho dele do Mas era trabalho, muito pouco, juntando, infelizmente. Mas era muito pouco. E aí, quando a gente... acho que a gente passou... Porque assim, quando você pensa assim, você tem um plano, mas é tudo tão recente que você tem que... Vamos dar pelo menos ali 1 ano, 2 anos de relacionamento pra gente decidir se é o que a gente quer, se a Plano gente... dos dois, né? Exatamente. Tipo, imagina eu me mudar com ele
com menos de um ano, conhecendo. Chega aqui. Chega aqui Deixar pra pra conhecer agora que só depois nós do Canadá, dois. Exatamente. É o Não que a gente uma fala. situação viável. A gente também. fala que a mentalidade da gente é o que manda, né? Pra gente ter sucesso nas coisas. E vocês dois, a gente, pelo menos a gente juntou. É como se a gente juntasse a mente, a gente, assim, o pensamento. Nosso objetivo é o Canadá, então nós vamos junto. Vocês dois tiveram essa mesma decisão ou vocês tiveram algum atrito, assim, de eu quero ir pra Toronto, eu quero ir pra Vancouver, alguma coisa não? Você não? Não, acho que não. Vocês se juntaram e falaram, vamos junto até o fim. Isso, foi desse jeito. E aí. O que marcou mais também foi para dar o outro start, né, que a gente teve, que a gente estava no inglês já há um tempo e tudo mais. E no final de 2016, acho que foi um pouco mais de um ano, foi? Final de 2016. Foi 16, acho que foi 16. Enfim, eu fui demitido do meu emprego. Eu era como se fosse um coordenador do time. Eu tinha ajudado a crescer o time lá, enfim, eu sou desenvolvedor, né? Eu tinha desenvolvido vários sistemas lá. Sim. E aí eu fiquei muito pé da vida, porque eu fui cortado junto com uma galera enorme lá, por causa de corte de custo, enfim. Eu trabalhava na Universidade Federal, mas eu não era concursado. Eu era como se fosse terceirizado. Tem uma fundação lá que você é vinculado e você é como se fosse terceirizado. E aí se o governo decidir cortar algum projeto, alguma coisa, eles cortam logo Quem é o terceirizado? os terceirizados. Então, quando cortaram, acho que... Eu lembro quando eu fui demitido, a sala tava cheia, assim, acho que tinha umas 50 pessoas junto. Ai, meu coração. E aí foi de um dia pra noite, assim. Eu já sabia, já mais ou menos, porque como eu era coordenador, eu tinha uma excelente relação com todo mundo do time. Então eu já estava meio que sabendo já o que estava acontecendo. Mas mesmo assim eu não... Vamos dizer assim, eu não tentei evitar isso. Porque eu tentava acreditar que o trabalho era mais importante. Eu entregava muito lá. Sim. Entregava muito, todo mundo sabia disso. Ele achava que porque ele entregava muito resultado Não na ia empresa, ser- ele não ia ser Isso. afetado, né? Isso. E também me disseram também que... Acho que não vale muito falar, mas... quando eu trabalhei muito em empresa pública. E em empresa pública existe muito essa questão de você ser meio político. E eu não gosto disso. Puxa Eu sou saco, muito essas direto. coisas. Eu sou muito direto, assim. Eu acredito no trabalho, enfim. Tinha gente até que queria mandar lá no setor que não tinha nada a ver. Enfim, uma politicagem danada, eu não gostava disso. E me disseram que no final das contas foi esse motivo, que eu entregava muito, mas como eu não tinha assim o jogo de cintura, né, que falam, né, pra você Eles chamam agradar de um fit ou outro. cultural. Você não tem fit cultural. E aí eu fui cortado. E aí foi isso que me deu o insight pra gente, vamos dizer assim, Acelerar iniciar o o plano de vir pra cá. É. Porque eu sempre pensava assim, eu já tinha o plano montado, que eu queria vir estudando, mas eu não tinha proficiência de inglês, então eu tinha que tirar a proficiência de inglês O IELTS. e eu não tinha tempo para estudar. Aí quando eu fui demitido, eu fiz, isso é uma oportunidade, agora eu vou Pra estudar. estudar, Aí eu passei, acho que foi uns 2 meses estudando Foi. pro IELTS. Vocês já fizeram IELTS? Não. Eu recomendo não fazer. Porque foi a pior prova da minha vida. E aí, cara, quando eu fui demitido, eu fui reduzindo tudo. Eu parei de andar de carro, eu tinha um carrinho, mas eu parei de andar de carro, guardei o carro, fiquei andando de ônibus. E era só... E nessa época ele veio morar na casa dos meus pais. Fui morar com o Carol para não ter que gastar com deslocamento, eu ficava só estudando mesmo. Certo. E também teve a questão da prova, né? Que era muito difícil. Para mim foi muito difícil. Dizem que o IELTS General, né, que é a prova mais geral, é mais tranquila, mas o acadêmico eu tinha que fazer o acadêmico. E tinha que tirar pelo menos, eu acho que era 6,5 em cada prova. No mínimo 6,5 nas 4. Sim. Eu também tive sorte, tive ajuda de várias pessoas. É importante falar sobre isso, que a gente teve várias ajudas de pessoas super importantes durante essa jornada, assim, que a gente guarda com muito carinho. Assim. Por exemplo, a gente tinha esse professor que era do nosso curso lá de inglês, que ele dava aula particular para o IELTS. Pro IELTS. Que legal. Isso. Aí eu falei com ele se ele podia me ajudar, mas o valor da aula dele, eu desempregado, não tinha nem como pagar. Nem se eu tivesse empregado, era tipo R$200 que ele dava aula pra gente rica mesmo lá. Meu Deus. Aí ele fez, eu vou te ajudar assim, eu vou te dar o caminho das pedras, vou te dar os livros, e você vai fazer provas, toda semana você vai me trazer provas. E eu vou corrigir e vou dizer como é que você tá. Sim. Ele era professor do Senac também. Ele era professor da gente lá no Senac. Isso. E eu fazia toda semana, fazia umas 2, 3 provas gigantes lá, aí entregava pra ele,
você não vai passar desse jeito. Aí ele era bem sincero, você tem que estudar mais, É bom assim, gente realista, meu. Mas ele corrigia, ele dava os pontos certinho. Eu não levava aquilo pro lugar ruim, não. Assim, a crítica boa, assim. Como construtiva, né? Aí meu ponto principal que eu tinha que melhorar era a escrita. Ele dizia, com essa escrita você não vai passar, porque você tem que usar mais vocabulário, você tá falando coisa muito básica, enfim. Só sei que eu estudei muito, fiz a prova, foi um estresse enorme. Quanto tempo que você passou estudando? Acho que foi próximo de 2 meses, eu acho. Só fazendo isso. Eu imaginei logo, pensei que você ficou 1 ano. Não, aí não dava não. Eu tinha que trabalhar. Mas só fazendo isso, né? Foi Sem 2 trabalhar, meses. Só nisso. Só focado. Só nisso. Isso. Legal. E no mesmo período ele estava procurando também empregos, né? Para poder continuar juntando dinheiro. Emprego, isso no Brasil ainda, No não Brasil, pensando em no trabalho Brasil. no Canadá. Não, porque mesmo com a minha demissão eu tinha um dinheiro, você recebe, né? FGTS, Sim. enfim, a Isso. multa lá, mas ainda não tava próximo ainda do valor, não batia a conta ainda. Então a gente teria que ficar mais um tempo, porque o que foi a minha ideia quando eu fui demitido? Vou fazer a prova, se eu passar, quando você recebe o resultado, você tem 2 anos para você se matricular no college. Sim. Então eu falei, se eu conseguir passar agora, eu tenho 2 anos para juntar dinheiro e ir embora do Brasil. Realmente Então vai não ser dá pra despirar tudo, né? E passar pelo estresse novamente, né? Não dá não. Exato. Aí no final das contas deu tudo certo, eu consegui a nota cravada. Mas a prova, a gente fez uma prova recentemente para a cidadania, o CELPIP, que é muito mais fácil, muito tranquilo. muito tranquilo, porque você vai no computador, faz lá, escuta o áudio bonitinho. Já é. O IELTS foi todo presencial. E para cidadania, então, pede para fazer outro exame. Tem o CELPIP. A gente teve que fazer porque a gente não tinha proficiência, porque a minha proficiência foi Já só tinha acadêmica. expirado, Sim. Então a gente tinha que fazer. Foi. E eu nunca fiz a prova de proficiência, porque quando a gente veio, ele podia trazer um acompanhante, o partner, e aí ele ficava com visto de estudante e eu ficava com visto de trabalho. Certo. Então eu não tinha que fazer nada praticamente. Porque quando você é casado, podia, né? Sim. Não sei como é que tá agora o processo de imigração, mas na época que a gente veio, podia. Mas eu acho que foi a mesma coisa, só eu que fiz a proficiência e você não, só veio também. Foi. Enfim, eu fiz a prova, muito difícil Mas assim. a minha foi Duolingo. Uma das diferenças foi que era tudo presencial. Então eu tive que ir lá na própria universidade onde eu trabalhava. Foi bem bizarro isso, voltar lá, depois de ser demitido. Não era no mesmo departamento, mas eu voltei lá. Aí teve o listening, ele botava lá no áudio. Aí a sala lotada assim de gente. Só passa 2 vezes, você tem que escutar tudo, anotar lá. Aí teve reading, o pior pra mim, eu acho que não foi nem o writing, foi mais o speaking, que você vai pra uma sala e conversa com a pessoa, é só você e a pessoa dentro da sala. Mas enfim, deu tudo certo. E eu lembro até hoje desse dia que eu guardo com carinho, que foi o dia que eu recebi a nota do IELTS. Que eu fiz, eu vou embora daqui. Foi tipo assim. Foi o dia que... Eu tava dirigindo pra casa pra falar pra minha mãe, eu tava chorando assim, eu vou embora daqui e vai dar certo. Eu não tinha nem emprego ainda, mas eu sabia que ia dar certo, eu ia fazer dar certo. Olha. Tinha 2 anos pra fazer, enfim. Isso. Foi. E deu certo, deu tudo certo. Pouco tempo depois eu consegui um emprego, voltei a trabalhar. Que aí eu trabalhei em outra universidade lá, mas foram 3 meses que eu consegui um outro emprego que era muito melhor financeiramente. Isso. E aí foi outra oportunidade que me surgiu assim. Quando eu aceitei esse primeiro emprego, eu ganhava bem menos. Eu acho que eu ganhava tipo 40% do que eu ganhava antes, quando eu fui demitido. E eu fazia, não vai dar conta não, a gente tem que ganhar mais dinheiro aqui. Tem que arranjar um jeito de ganhar Tem mais que ganhar mais dinheiro. E aí eu me inscrevi para essa vaga, que era também outra empresa pública. Eu trabalhei muito em empresa pública lá, que era um cargo comissionado, mas eles não era comissionado como falam lá no Brasil, Não que era é quem indicado, indica, que é o tal do quem indica. Era Eles uma fizeram uma seleção seleção. gigantesca lá, eu passei para trabalhar lá nessa empresa pública. E o salário era foi o meu maior salário que eu tive. Foi no Ministério Público. Foi no Ministério Legal. Público. Mas aí, comparando com São Paulo, com outras regiões, não tem nem comparação. Porque esse foi o meu maior salário. Foi a única vez que eu ganhei mais do que 5 mil reais. Pra você ver. Caramba. A única vez na vida que eu ganhei. E eu fiquei lá só E por no um Brasil, ano. né? No Brasil. No Brasil. Aí ficou Mesmo um ano. sendo chefe lá no meu setor, não ganhava nem perto disso. Nossa. Meu Deus. Só para complementar que eu falei da prova, né? Que a gente tava no limbo ali para juntar o dinheiro. Depois que eu recebi a prova, eu tinha 2 anos pra gente se mudar. A primeira coisa que eu fiz, né, assim que eu passei da prova, foi vender meu carro. Porque eu tinha um carro e tipo,
tinha que ficar pagando ainda, não tava nem perto de estar quitado ainda. Eu vendi o carro e fiquei andando de ônibus lá, quase 2 anos. De boaça. Nessa época ele morava comigo. Fui morar com o Carol também, já morava lá. Meus pais, agradeço muito a eles porque eles bancavam toda a nossa moradia e tudo. E a gente teve a oportunidade de juntar todo o dinheiro que a gente ganhava só para o Plano Canadá. Sim. Certo. E Então, também o casamento, a gente gastou uma grana no casamento. A gente não tinha mas nenhuma despesa. é outra história. A gente não tinha nenhuma despesa de casa, né? Tipo assim, a gente não pagava nenhuma conta de casa nem nada. Legal. Todo o dinheiro que a gente tinha. Por isso é importante também você ter rede de apoio e você ter suporte familiar. Exatamente. Então, as pessoas têm que acreditar com você para poder dar o suporte e você conseguir alcançar, Nossa, né? fundamental isso aí que você falou. Eu tenho que agradecer período. também a outra pessoa também, que foi Júnior lá, que me ajudava. Sim. Antes O de eu ir amigo morar dele. com o Carol, né? Na época que eu ainda trabalhava muito, ainda lá na universidade, antes de ser demitido. Como eu disse, eu morava numa outra cidade, que era muito longe. E aí esse meu amigo, ele tinha uma casa que era mais ou menos assim, no meio do caminho pra casa. E aí eu fiquei morando com ele. E não só ele, mas a família dele me ajudou também. Certo. Porque, por exemplo, a gente chegava, ia almoçar lá, todo mundo junto, almoçar na casa da família dele. Enfim, eles bancavam também isso, então eles me ajudaram também muito. Tem que agradecer também. Então, assim, é importante você ter amigos e familiares que Bons amigos, né? Que também. Compram a Que ideia sonham, com você. compram a exato, ideia que e- sonham junto e- com você. e que fazem um plano junto com você, exatamente. E então, aí. a gente passou esse tempo, né? Então, chegou aí 2017, Rafael me pediu em noivado. Foi. E aí eu falei pra minha família que a gente ia casar, né? E isso foi em fevereiro e em abril? Não. Foi em fevereiro. Fevereiro a gente casou em julho. Em julho a gente Porque a casou no gente, civil. a gente tinha 2 anos, aí eu pensei logo em. Como a gente ia ter que casar, a gente casou antes, né? Aí fez o casamento no civil só. Foi. A gente casou porque a gente não sabia se ia ter algum problema com imigração aqui, enfim. A gente casou antes de vir pra cá. Basicamente o que a gente fez também. Exato. Aí depois, um ano depois, quase a gente fez a nossa festa. Foi. E aí reuniu a família, por isso que a gente também investiu também nisso, que foi como se fosse uma despedida, de todo mundo. Despedida, exatamente. A gente já sabia que ia vir se mudar e já estava quase com dinheiro praticamente. A gente já estava com dinheiro guardado já Foi. para se mudar. Em junho de 2017 a gente casou no civil. E aí a gente foi juntando. Aí a gente fez uma festa de casamento em abril de 2018. E aí. Em agosto a gente se Em mudou. agosto a gente se mudou para o Canadá. Para fazer a comprovação de renda, a gente tinha um dinheiro que a gente juntou, mas a gente também pegou a nossa tia, minha tia, para ser a sponsor. Ok. Porque Foi, a ela gente tinha colocou mais dinheiro na conta Como e fiadora. aí ela ficou como se fosse nossa fiadora. Então, assim, mesmo que você não tenha os telespectadores, total, né? Se você não tiver o valor total, se você tiver alguém da família que tenha e que possa ser o seu financiador, né, o seu sponsor, Exato. Mas não é o ideal, vale a pena dizer, não é. porque você nunca Exato. sabe, O que depende pode da acontecer. cabeça de cada um, né? Sim, A vai gente veio com a analisar o cabeça aberta para fazer acontecer, né? A gente Certo. veio para trabalhar com qualquer coisa, enfim, a gente vai chegar nesse assunto. Sim. Mas só para encerrar essa parte antes de vir embora, né, pré-mudança, eu falei que eu vendi o carro, né? E nessa época tive vários bons amigos que me ajudaram, que eu considero até como familiares assim. Mas também tem os amigos que não são muito bons não, também. Que me via assim andando de ônibus, aí dizia aquele cara ali tá na pior. Sim. Rindo da minha cara. Eu andando de ônibus. E pra mim, Ri agora de você, meu irmão. Quero Pra ver quem mim, tá rindo agora. pra mim, sinceramente, andar de ônibus, andar de É uma metrô, coisa pra mim é uma coisa normal, pô. Eu andei. Principalmente cabeça Eu daqui tinha- também, né? Sei lá, eu tinha 27 anos na época, 26 anos. Dos meus 26 anos, eu tinha andado de ônibus 20 anos, 21 anos, enfim. Andar de carro, porque era uma coisa diferente pra mim. Então, pra mim era uma coisa normal. Então, mas tem muita... Porque tem a cultura do Brasil, né? Infelizmente, Sim. que você, além de ser, você tem que mostrar lá no Sim, Brasil. sim. Infelizmente. E aí... eu escutei muita piadinha, a gente também, na época que a gente tava juntando dinheiro, a gente falou muitos nãos, tinha uns amigos que chamavam a gente pra sair. Sim. Não era nem assim a questão de amigos ruins, mas era porque a gente tava focado em guardar dinheiro, então a gente Exato. dizia muito não, vamos sair pro barzinho. Não, a gente vai guardar dinheiro, aqui não Exato. pode sair. As tentações. Normal isso acontecer. Não, mas tipo assim, a gente saía, tinha um A gente convívio saía, social, mas- a gente tentava diminuir ao máximo A gente saía as assim, mas despesas. a frequência era menor do que, por exemplo, a gente sai hoje em dia. E aí chegamos. Teve uns amigos da gente que vieram pra Vancouver antes da gente. Foi, acho que eu Certo. até contei pra Eles também faziam curso de inglês no Senac. Ele era da turma de Rafael, o Reuter. Sim. E aí
eles fizeram uma festa de despedida e a gente foi porque eles estavam vindo para Vancouver. Eles foram um ano antes da gente, exatamente um ano. Eles chegaram em agosto de Exatamente um ano 17. antes. Certo. E a gente foi pra festa deles e aí a gente já tava com um plano também e a gente começou a discutir. Aí começou a falar sobre a cidade, né, de Vancouver, que eles foram para Vancouver. Eles foram pra Vancouver. Ajudou também na nossa decisão, já entrando nesse assunto, né, Legal. da gente ir para Vancouver. Eu já tinha vindo para Toronto e tinha gostado do inverno. A cidade funcionava, era frio, mas tudo funcionava, enfim. Normalmente, mesmo com nevasca, tudo funcionava. Exato. Mas ela nunca tinha vindo, Eu né? nunca tinha viajado pra nenhum outro país. Eu só tinha viajado no Brasil. E aí a gente foi pro Chile, mas... Mas foi bem poucos América dias, do assim. Sul só. Nunca tinha feito uma viagem assim internacional. E aí, por causa da influência dos amigos também, a gente decidiu que a gente queria vir pra Vancouver também. Eu acho que foi... E pelo clima. Pelo clima, principalmente, eu acho Porque que a gente achava que seria mais ameno e que a gente ia se adaptar mais fácil com o clima de Vancouver. E a cidade era grande também, etc. E pensando assim no final das contas, sem lhe cortar, eu acho que foi uma decisão até certa. Assim, no final das contas, acabou dando muito certo pra gente. Principalmente pelo que aconteceu depois, né, das oportunidades que a gente teve lá, da questão da imigração, enfim. Isso. Legal. A gente já tinha um apoio de uns amigos, ela não comentou, mas esses amigos eles alugaram um apartamento pra gente. A gente era vizinho deles, então eles moravam embaixo, a gente morava em cima. A gente já tinha alguém, querendo ou não, a gente sente saudade da família. Eu não demonstro muito, porque eu me preparei mais. Porque eu saí de casa mais cedo, eu morei com minha irmã, morei com um amigo, morei com o Carol, enfim, eu morei em vários cantos. Foi preparado para vir. Finalmente eu tô morando no meu canto agora. Muito similar Pra com mim o que a foi gente totalmente fez. diferente. Pra Carol tem família gigante lá. Minha família é muito enorme. pequena. Minha mãe tem 14 irmãos, meu pai tem 5 irmãos e eu tenho centenas de primos. E assim, sempre tem eventos familiares e eu sempre morei na mesma casa. Praticamente minha vida inteira, só minha infância, um pedaço da minha infância que meus pais moravam junto com meus avós. Mas depois que a gente se mudou, eu praticamente vivi minha vida inteira no mesmo local. Nunca tive assim uma mudança muito drástica. Mudança de vida, assim. Então, o normal seria você continuar aquela mesma situação de vida que você sempre teve. Mas aí a gente acabou decidindo mudar e vir pra cá. Vamos lá, então vocês chegaram em Vancouver, como é que foi o day one? Pisou no aeroporto. Qual a sensação? Descreve pra gente esse dia. A gente chegou, aí tinha que mostrar o visto de estudante de Rafael. E aí tem sempre o frio na barriga lá. Frio na barriga de não conseguir entrar, né? Sim. Porque quando você entra, né, você tem que pegar o permit lá. Aí você vai lá pra salinha lá, aí conversa o que você veio fazer aqui, enfim, você conversa, aí entrega lá o documento. E agora sim, você entrou mesmo, né? Foi. Mas foi bem tranquilo, porque a gente tinha uns amigos já no prédio, eles foram buscar a gente, eles ajudaram, enfim. Mas a gente chegou só com 2 malas, né? 4 malas na realidade, né? Chegou com 4 malas 2 só. malas de cada. Esse negócio de chegar com poucas malas. E aí a gente chegou, foi bem tranquilo, assim. E assim, mas também porque a gente não tinha muito o que trazer. Eu morava na casa dos meus pais, eu não tinha móveis, eu não tinha carro, não tinha nada. Então era só as roupas, basicamente, e uns itens pessoais e algumas lembranças. A gente chegou a gente chegou à noite, né? Só fez dormir. Dormiu na casa dos amigos da gente. Na IKEA, né? Pra variar. Comprou o básico, colchão, enfim, essas coisas. Foi. Supermercado. E aí a gente começou a estudar. Aí eu acho que comecei a estudar uma semana depois, 10 dias depois, algo assim. Foi. No primeiro dia a gente dormiu na casa dos amigos, no segundo dia a gente já estava no apartamento, que era no mesmo prédio. Então a gente basicamente só foi comprar as coisas, colchão, essas coisas e já foi pra casa. Já foi pra casa. Foi bom a gente... Foi uma coincidência grande de ter um apartamento vago no mesmo prédio deles, no período que a gente mudou. Então foi tipo uma sorte, você tem que contar com o fator sorte também. Sim. Exato. E aí, simplesmente eles ajudaram muito nesse processo. Eles foram buscar a gente, foram comprar as coisas com a gente, trouxeram o colchão. E aí, deu tudo certo. A gente quase que teve isso também, porque quando a gente alugou o primeiro apartamento aqui, foram de 2 brasileiros, que eles tinham um apartamento aqui e eles estavam viajando pelos Estados Unidos. Aí eles deixaram vago e postaram no grupo.
e a gente pegou com eles. Aqui tem muito mais completamente disso. mobiliado. Aqui tem muito mais de repasse. Lá não é. Raramente você vê isso. Ah, E é? geralmente não deixam lá. Olha, cara, Não tem isso de interessante. repassar o contrato, não. Raramente. Difícil. Por exemplo, a gente tem uns amigos da gente lá que eles compraram um apartamento. E aí eles acho que tinham 2 ou 3 meses para encerrar o contrato. Eles tentaram repassar para amigos deles, que a gente conhecia também brasileiros, isso. e a dona não deixou. Não deixou. Eles tiveram que pagar todos os meses do contrato. Nossa, cara. Não deixou. Não, a gente sabia Eu não que sei o se foi mercado uma era Bem exceção. diferente, né? É Uma diferente. vez pra outra. Outras coisas que tem lá é pet depósito, security Exato. depósito. Isso existe lá. Você tem que pagar um aluguel a mais quando você entra no pet. Pra contrato. cada Aqui não tem isso. Imagina, pagar pra 3. Você é doido? Não daria muito Ia certo. ficar no Brasil os 3. Quando a gente se mudou pra cá, a gente ganhou um dinheiro de volta. A gente recebeu o dinheiro de volta, porque a gente não teve que pagar aqui e finalmente receber esse dinheiro de volta lá. Exatamente. Já foi um valor que a gente já usou pra mudança já. Foi. Aí quando vocês chegaram lá em Vancouver, vocês fizeram tudo a pé e busão ou vocês alugaram um carro e foram buscar as coisas? A gente alugou Aí eu aluguei o U-Haul. pra U-Haul. pegar o colchão. Que aí foi na esse, Ikea. esse amigo da gente que dirigiu, que eu sou muito cagão pra dirigir, tem que falar. Ainda mais caminhão, porque era aqueles furgão assim, ele me ajudou. E a gente foi lá buscar os móveis maiores. Foi. Inclusive tomei um apavoro, um enquadro lá do policial, enquadro policial. na minha primeira semana. Nossa. Como assim? Aí pra facilitar o psicológico do peão, hein? A gente tava indo buscar um sofá de doação no furgão. E aí encostou uma moto só atrás da gente. A gente andando e a moto atrás. Aí esse meu amigo fez: tem um policial aqui atrás. Só andando. Eu nunca tinha passado por isso na vida. Nem lá no Brasil, nem aqui, né? Aí ele fez: eu vou ver agora, você tá seguindo a gente. Aí ele acelerou, tava ficando vermelho. Tava ficando amarelo o sinal. Ele falou: eu vou ver agora se ele vai estar seguindo a gente. Aí ele passou no amarelo. Aí o cara acendeu aí encosta. Aí ele encostou lá, aí eu não sabia nem como é que deveria agir. Aí eu fiquei falando no celular com o Carol. Foi. Porque foi assim, tava eu e esse meu Nossa. amigo, aí o policial chamou esse meu amigo pra trás do carro, começou a conversar com ele, fazer pergunta, mostra o documento, não sei o quê. Aí eu fiquei dentro do carro falando, mandando mensagem pra Carol, dizendo: o policial parou a gente aqui e Não sei o que. não sei o que tá Contando, acontecendo, né? contando. Verdade. Aí o cara chegou mesmo na hora que eu tava mandando mensagem. O policial, o que você tá fazendo? Não sei o que. Não. Mostra que ele tomou o celular na minha mão, aí Tudo não em entendia português. nada, tudo em português. Aí ele olhou assim, aí tudo em português: o que você tá fazendo? Eu tava mandando mensagem pra minha mulher que eu tô atrasado, enfim. Aí ele achou que a gente tava fazendo contrabando de imóveis. Aí quando ele abriu atrás, só tinha um sofá velho lá que eu tinha pegado de doação. Aí ele liberou a gente, foi de boa, aí foi embora. Mas foi o único enquadro policial que a gente Foi. teve. Que a gente... Já tinha. Mas ele não me tratou mal nem nada. Ele pegou o celular e ficou: o que você tá Tentando fazendo? ler O que você tá você fazendo? tava Ele não- usando. Ele não mexeu comigo nem nada, só fez, mostra o documento e tal. Aí ele pediu pra abrir o furgão e liberou depois. Aí esse apartamento que a gente pegou primeiro era em downtown. Era ali, chama lá de West End. E era próximo a English Bay. E a Sunset Beach. E aí dava pra fazer tudo a pé no centro. Então a gente foi pegar Perto de metrô também. BCID, a tudo identidade, deu né? pra fazer a pé. Certo, Então foi legal. bem tranquilo. A gente não Na tinha... primeira semana a gente pegou, praticamente resolveu tudo questão de declaração. a gente nem tinha carro, a gente só comprou um carro quando foi pandemia, Na pandemia, mesmo, porque foi. não podia usar transporte público, mas a gente sempre usava transporte público lá. Legal. Nunca- Funciona bem. Tudo que a gente precisava tinha próximo e dava pra fazer É claro a pé, que praticamente. restringe mais, você não consegue acessar algumas coisas, mas quando tinha alguma coisa assim que a gente queria fazer, principalmente no verão, aí juntava os amigos lá, alugava um carro, ou alguém tinha um carro e dava carona, enfim. Mas a gente sempre usava transporte público lá. Legal. E quais foram os maiores desafios que vocês encontraram chegando aqui? Pra mim foi a língua. Língua? Porque assim, eu fiz o curso de inglês todo, até o avançado, mas é outra coisa você chegar. É. E assim, eu consegui um emprego na minha primeira semana. Foi numa fábrica de chocolate. É uma fábrica de É uma chocolate história bem boa lá engraçada. no Canadá, que é chamada Purdy's. Eu fui, e era assim, era um emprego entry-level na linha de produção Certo. do chocolate. Era basicamente você empacotar o chocolate na caixinha e fazer lá a decoração da caixa. Que era tipo aquele chocolate de presente, assim, que você dá de presente. Aí era uma linha de produção com uma esteira. E aí foi na época do Natal que a gente chegou Foi.
Foi em agosto, agosto. final de agosto a gente chegou. E era um contrato de 3 meses para produção do Natal. E aí era uma linha de produção, a esteira ia passando, você ia botando chocolates na caixinha. Então, assim, tinha várias pessoas. Né? De vez em quando. Esse era o bom, né? De vez em quando a pessoa fazia assim, ela batia assim, opa, danificou, Não, mas- aí levava pra casa. Mas nem precisava. Olha, Tinha uma prateleira gigante só de chocolate que eles chamam de. Que não era no padrão, né? Porque como era chocolate fino, tudo que era fora do padrão ficava na prateleira, A você galera podia podia comer e pegar o quanto quisesse. E aí essa linha de produção acho que tinha 6 ou 7 pessoas, assim. E aí era uma esteira rolando, você só fazia bem isso. manualzão. Bem manual, bem manual. E aí eu ia colocando lá, tinham tipo umas forminhas como fosse de brigadeiro também, pra você botar. E ela ensinava umas técnicas que você conseguia tirar a forminha e colocar na caixa com uma mão. Caramba. E com a outra você pegava o chocolate e botava na forminha. E aí tinha intervalos de 15 minutos, de 2 em 2 horas você trocava de posição. Então primeiro você, por exemplo, a primeira pessoa da fila só tirava a caixa, aí a segunda botava o primeiro chocolate, isso aí ia botando e no final a última pessoa fechava a caixa. E pesava pra ver se estava no padrão. E aí foi 3 meses eu trabalhando com isso. E assim, só imigrante, né? Pessoal tudo novo que tinha acabado de chegar. E era muito exaustivo. Porque você ficava em pé e tipo... era muito repetitivo também. E aí, com 3 meses, aí eu disse, não, vou procurar outro emprego. E era um pouco longe, eu tinha que pegar um metrô e um ônibus. Aí eu disse, não, vou procurar um emprego aqui perto também, na mesma coisa. Aí, como eu já tinha trabalhado muitos anos no ramo de supermercados, aí eu fui trabalhar no supermercado lá próximo de onde a gente morava. Certo. E aí eu trabalhei 1 ano ainda nesse supermercado. Foi muito bom porque eu tive contato com muitas pessoas. E aí eu comecei a falar mais inglês. Você foi caixa, né? Primeiro, eu acho. Não, eu fui... Primeiro eu era repositora. Sim, você ficou mais na parte de trás e E depois era um foi caixa. supermercado menor, assim, que eu trabalhava. Então eu fazia de tudo. Eu era no caixa, eu ia... fazia pedido no computador, fazia Aprimorou tudo. o inglês ali. Foi. E aí, passei 1 ano nesse supermercado, aí depois eu mudei para o outro supermercado, que é o Whole Foods, que era um supermercado mais de Saudável. de elite, assim, eles têm... É caro lá, né? É só produtos orgânicos, não sem nenhum Produtores aditivo, locais, isso é legal. produtores locais. Eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava muito com a parte de carnes, então eu fui pro departamento de carnes. E aí era tudo, tinha que ser orgânico, tinha que ser grass-fed, que é tipo o pasto criado Galinhas solto, soltas, né? galinhas criadas soltas. E tudo sem maus tratos, sem... não pode ser animais que foram criados em cativeiro, essas coisas assim. Então era bem restrito o tipo de mercadoria que vendia lá, né? E aí eu fui trabalhar no departamento de carnes, aí eu comecei como team member, que chama lá, né? Só no mercado mesmo. Aí menos de 1 ano eu fui promovida para team trainer, Legal. que era para fazer treinamento para os outros funcionários. Depois de alguns meses eu fui promovida para buyer. E aí eu fui começando a comprar a mercadoria Olha que pro interessante. mercado. E depois eu fui promovida Que para já era- assistente de gerente. E se foi menos de 2 anos, eu fui promovida 4 vezes. Olha, que beleza. Porque Muito eu já bom. tinha o background todo do supermercado e com as técnicas de engenharia de produção eu conseguia calcular bem direito. Bem direitinho, assim, o que é que precisava comprar, quanto tinha que comprar e Mas isso vale... E a reposição vale também, colocar um parênteses aí sobre essa história de Carol, que ela teve, eu acho que uma dificuldade que ela teve era entrar na área dela. entrar na minha área, exato. E aí ela trabalhou, como ela falou, na fábrica de chocolate, no supermercado. E estava no segundo supermercado e ela não conseguia entrar na área dela, na função que ela Na trabalhava no função que Brasil. eu fiz. E aí, durante esse tempo, é exatamente isso que a gente estava falando, né? A questão de você estar aberto da cabeça, assim. A gente já tinha uma situação melhor, depois eu vou falar um pouco sobre a minha, né? E aí a gente começou a conversar, você precisa dar um jeito de entrar na sua área. E ela começou, primeiro a gente pagou um curso, ela foi fazer um curso Eu lá. fiz um curso de... Ela estudou, a gente tinha que fazer acontecer, né? Então a gente foi atrás dos meses. Então primeiro ela estudou
Aí depois eu comecei a dar a sugestão e ela também teve a ideia de começar a sugerir melhorias. No que ela poderia melhorar no estoque lá, nas compras. Que legal, hein? Ela foi Proatividade, fazendo né? isso. Ela Foi fazendo isso antes mesmo de virar a pessoa do cargo lá. Exato. Quando eu ainda era team trainer, eu já fazia a reposição, dizia, compre mais desse, faça mais isso. Entendeu? Você Quando eu tinha ia fazer. a observação tática da parada, isso. assim, pra poder... Entendi. Aí eu ia sugerindo, quando surgia uma vaga, eu aplicava, assim, na empresa, né, pra você crescer, eles fazem muito Seleção promoção, interna. seleção interna. Então, quando abria uma vaga no seu setor, você podia... E o supermercado é uma atividade muito grande, então entra e sai muita gente toda hora. Sim. Então, sempre você tem a oportunidade de crescer dentro daquele meio, né? Legal. E aí eu fui mostrando e fiz planilha, tipo, fui aplicando várias metodologias lá e aí eu consegui virar assistente de gerente. Legal. Em 2 anos eu fui promovida 4 vezes. E aí já tava com, assim, um currículo melhor, né? Furou a bolha, né? Eu furei a bolha Pegou do a entry experiência level. canadense. Isso. Olha. Aí eu disse, vou começar a aplicar para vagas mais... que Focadas, possam me né, dar só. mais retorno financeiro, né? Também isso. Porque também já estava no limite. Depois de você assistente gerente, você é gerente e acabou no mercado. Sim. E aí eu disse, não, vou começar a aplicar. E aí eu comecei a aplicar para minha área, né? E aí eu consegui uma vaga de emprego numa empresa que já era outro ramo. Na época eu comecei como assistente de compras. É uma empresa que eu trabalho até hoje. Eu comecei como assistente de compras, é uma empresa que faz máquinas para petroquímicas. Uau. Então, era comprando eletrônicos, cabos, chips. E assim, um mercado totalmente diferente, porque você vai comprar do Japão, você vai comprar da China, dos Estados Unidos, Taiwan. Então, você entra em contato com muitos fornecedores e você começa a falar bastante, porque você tem que ligar, você tem que pedir uma cotação. Você tem que conversar com seu fornecedor, fazer negociações. Então, eu consegui desenvolver muito lá. E como lá é uma empresa... tem 33 funcionários só. Mas é uma empresa que ela faz parte de um grupo, que é multinacional. Então, tem muitas opções lá de treinamento com vários departamentos. Então, eu trabalho com compras e planejamento hoje. Certo. Planejamento, produção e compras. Mas eu comecei como assistente de compras, aí eu virei compradora oficial e depois eu virei planejadora de produção e compras. Nossa. Então foi em 2 anos eu tive 3 promoções na mesma empresa. Então Incrível. assim, é você abrir sua mente mesmo que você comece baixo, assim, mesmo que você não consiga de primeira assim conseguir Entrar um emprego no seu mercado, né? que você já estava antes, mas você começar baixo e mostrando seu potencial, as pessoas vão te dar a oportunidade para você crescer. Então, hoje ainda eu estou nessa mesma empresa, trabalhando remoto, é uma empresa de Vancouver, mas eu trabalho daqui remoto. Legal, muito bom. Uma dúvida, Cá. Quando você chegou, você lembra quantas entrevistas, por exemplo, você fez? Que você falou que arranjou um trabalho na primeira semana. Foi. Você fez outras entrevistas também? Ou a primeira que você fez você já entrou? Eu fiz uma entrevista no Brasil ainda, porque eu tinha começado a aplicar no Brasil. Legal. Aí eu não passei para essa entrevista, essa foi a minha segunda entrevista. Foi. E eu fiz lá pessoalmente. Com uma sala com mais 4 pessoas. Então era assim, era. Só chovendo emprego. Foi o primeiro. Aí assim, como eu já me ligaram dizendo que eu tinha passado 5. Vamos agora. E assim. E foi, né? Foi. Olha, que Do legal. meu lado foi bem diferente, né? Que eu era estudante. O de Rafael era Aí estudante. a gente chegou, aí já vou abrir e vou voltar de novo, porque o problema maior era a experiência canadense. Exato. Mas pra mim eu dei meio que uma roubada no jogo, porque lá no Brasil, quando a gente sabia que vinha pra cá já, eu comecei a aplicar pra vagas remotas. Eu fazia isso no Brasil também. Fazia isso. Aí uma das dicas que eu vi, eu não sei se você conhece aquele site VanHack, que era... VanHack, sim. Eles deram uma dica que era você sair adicionando conexões para recrutadores aqui da cidade que você está se mudando. Eu comecei a fazer isso. E aí eu consegui uma entrevista com uma startup, que eles estavam fazendo uma rede social. Mas eu não sabia nada da tecnologia que os caras usavam. Eu fiz a entrevista e a mulher me perguntando, eu não sabia de nada. Eu não sei essa tecnologia.
Aí eu comecei a conversar com a pessoa, fiz, meu sonho é morar aí, eu quero ir morar aí. Me deu uma oportunidade que eu preciso de experiência canadense. E aí eu fiz meio que um acordo. Eu vou estudar essas tecnologias, você me dá acesso ao código, você coloca algumas coisas bem básicas para eu fazer. E aí você não me paga nada. Então você não roubou o jogo. E aí eles me deram a chance, eu trabalhei com eles, acho que foi 1 ano e meio mais ou menos. Antes de vir pra cá, de ir pra Vancouver. Eu trabalhava só quando eu tinha tempo, era tipo à noite, eu chegava em casa, aí dava uma olhada no código, estudava. Aí já no final, acho que nos últimos 6 meses eles começaram a me pagar, porque eu tava já entregando alguma coisa. E já foi pra poupança já também. Eu já cheguei aqui com alguma experiência já. Legal. Aí eu cheguei como estudante. Como estudante da Langara. Carol chegou, né, e arranjou um emprego. Era. E eu só aplicando pra vaga. Cheguei na faculdade, aí comecei a... Maluco, porque eu saía todo dia pra trabalhar e ele ficava em casa. Ficava em casa, sem fazer nada. Eu chegava no college, na faculdade. Era. Aí pegando informação, como é que eu consigo um emprego na minha área, eu já tenho experiência. E eles dizendo, ninguém consegue emprego aqui não, part-time, porque quando você é estudante, né? Eles dizem assim, você pode trabalhar 20 horas semanais. Aí eles diziam, nunca ouvi falar que alguém conseguiu um emprego part-time aqui, desenvolvedor. Não consegue não consegue. Você consegue assim, em café, em restaurante. Mas não na sua área, na área de desenvolvimento. Você não consegue, nunca ouvi falar. Aí eu, tá bom, então eu vou continuar tentando. E pedindo suporte, ninguém me dava suporte para fazer resumo, não fazia nada. Aí eu comecei a pesquisar, indo atrás de fazer. Comecei a fazer o curso. Aí eu achei que era muito básico o curso. As primeiras disciplinas. E foi na sua área mesmo? Foi. Que era uma pós-graduação que era para web, mobile e design. Aí as primeiras disciplinas eram em comum. Todo mundo estudava junto. Eram bem básicas. Aí do segundo semestre, o terceiro, cada um escolhia a sua ênfase e separavam. Então você ia ver especificamente mobile e web e outros iam para design. Perfeito. Então era bem básico assim. Eu comecei a ver umas disciplinas lá de HTML que eu já sabia de tudo já. Não precisava reestudar aquilo. Aí eu fui atrás também na universidade, na faculdade lá, não sei como é que é o nome, college, que eu não quero falar inglês. Enfim, aí eu fui atrás de não estudar essas disciplinas também. E todo mundo nunca ouvi falar disso. Eles sempre diziam, fale com o fulano. Aí eu chegava no fulano, fale com o ciclano, pra ver se você consegue... Até chegar no fim da fila de gente. Como você já tinha... Eu já tinha a graduação do Brasil. Já tinha graduação... Teoricamente, você poderia aproveitar essas matérias aqui também. E aproveitar o dinheiro, que era muito caro, né, na época. Aí eu falava com o ciclano, fala ali com aquele cara ali. Aí eu cheguei na coordenadora do curso. Aí ela falou, não sei não. Eu fiz... Putz. Aí eu voltei no outro dia, né? Ela, não sei não. Eu voltei lá no outro dia. Aí eu pesquisei no site da faculdade, do college, todo o processo. Aí eu levei já os documentos para ela. Tá aqui todo o processo, tá explicando, é assim, assim, assado. Aí ela fez, tá bom, vou submeter aqui, eu já levei tudo pronto. Aí eles me tiraram 2 disciplinas. Legal. Eu aproveitei, aí economizei metade do valor. Oi, beleza. Do semestre. Foi. E aí quando a gente já tava aqui já, né? Nas primeiras semanas isso aconteceu. Aí eu fiquei com mais tempo livre, porque eu só tinha 2 disciplinas para pagar. Aí eu comecei a aplicar para empregos na minha área. Eu vou conseguir um emprego, todo mundo tá dizendo não vou conseguir. Aí Carol começou a trabalhar. Aí eu mandava currículo. Aí eu lembro que eu mandei um currículo para uma empresa, era tipo uma startup também. Aí eu abri no Google, aí era tipo 10 minutos andando lá de casa. Aí eu fiz, eu vou bater lá. Aí eu levei um resumo, eu fui pra bater lá. Aí cheguei lá, não tinha nada. A empresa estava fechada. Aí eu não aguentei. Eu passei uma semana, Carol, trabalhando aí em casa, só pagava 2 disciplinas, mandando currículo, ninguém respondia. Aí eu fiz, eu vou trabalhar qualquer coisa, porque o dinheiro tá só caindo aqui na conta, não tá entrando. E o que eu ganhava era o salário mínimo. O salário mínimo ganhava lá na época. Era emprego de entrada. Aí eu vou pedir um emprego aqui no café, que eu gostava de Tim Hortons. Aí eu fui no Tim Hortons tomar um café. Aí fiz, posso falar com o gerente aí? Aí o cara chamou o gerente, eu queria trabalhar aqui. O cara, pode vir amanhã. Não fiz nem entrevista, não dei nem o currículo, nem nada. Derrubou tua ID lá e entrou. Aí o cara só fez, você tem visto, tem permissão? Eu posso trabalhar 20 horas por semana, pode vir amanhã. Isso foi quanto tempo, Rafa? Acho que foi 2 semanas. 2 semanas. Uma semana ela começou a trabalhar. Na segunda semana. Uma semana depois eu tava trabalhando, né? Mas esse negócio da facilidade de entrar no Tim Hortons, eu não sei se isso é geral, mas aqui em Montreal a gente já foi em vários que faltava gente, cara. Tava Falta fechado. Fechado.
Porque falta de Aí mão de tinha a obra. plaquinha lá falando que não É. tinha E pessoas vale pra disponíveis pra trabalhar. E vale ressaltar também, quando eu trabalhei lá, eu trabalhei só um mês lá. Cara, eu não valorizava o trabalho dessas pessoas, mas depois que eu trabalhei, Trabalhar lá. eu valorizo muito o trabalho dos caras. Que eu trabalhei lá, eu não tive tempo de fazer formação, de vez em quando eles me davam Um treinamento virtual, no computador lá. Mas foi o primeiro dia lá, a mulher começa a servir café aí. Aí eu no caixa lá, pegando pedido, fazendo café. E sem saber direito Esse- inglês, e o povo pedia double. Aí double, aí o que é double aqui? Aí a mulher fazia dois leites e cremes dois e 2 açúcar. Rapaz. Aí já tem uma máquina lá que você aperta lá Já sai double, já double. sai a quantidade correta já, de açúcar e de leite. creme. Caramba! Aí eu entrei lá. Porque assim, quando você trabalha num canto assim que você lida com cliente, é muito específico. Tá aí, ó. Não é? Nossa. As pessoas perguntam umas coisas que você às vezes não tem o vocabulário, você não sabe nem o que, é que a pessoa tá querendo. Você aprende na Exato. marra. Você aprende Eu lembro na de um marra. dia que aconteceu comigo que uma pessoa aleatória veio pedir roupa de maternidade em francês. Ixi. Eu tipo, aí acho que tava passando uma outra cliente do lado, aí meio que falou de uma outra maneira que era roupa pra maternidade na Uniclo. Não tem, tipo. Mas realmente aparece, tudo Rapaz. muito. Não tem. Como você ter uma expectativa do que a pessoa vai A falar. vida exatamente. real é muito pior do que o IELTS, cara. Exatamente. Porque você não tem aquele vocabulário. Você pode estudar 10 anos, você não vai ter o vocabulário suficiente Double, de um double. dia. Exato, a gente nunca ouviu no Brasil no sentido Double, de, double. se você for numa cafeteria, peça, ou alguém pode pedir É. e tal. Porque Aí realmente eu trabalhava, é o dia a dia, né? eu trabalhava lá à noite. Eu chegava noite. às 5 da tarde. Minhas aulas eram só no sábado, porque eu Isso. cortei as duas Nossa. disciplinas. Aí era o sábado o dia todo. Então eu tinha a semana toda para fazer. Mesmo só tendo 2 disciplinas, é bem puxado o college. Para quem vem do Brasil, você acha que não vai Sim. dar tranquilamente, mas é bem puxado. Por exemplo, eu lembro que eu tinha uma disciplina de design e outra eu acho que era de programação também. E eu lembro que as atividades que eles passavam para casa era tipo um trabalho de nota que eu fazia no Brasil. Eles faziam, semana que vem você tem que trazer isso, um projeto pronto. Era. Nossa. Aí eu, caramba, Tinha um negócio de o nível aqui. Photoshop, né? Era. Que você fazia. Era. Aí eu comecei a trabalhar e eu trabalhava praticamente só com a indiana lá no trabalho. No Tim Hortons. Aí eu lembro quando eu cheguei na primeira semana, ela fez, você quer que eu lhe ensine a fazer os sanduíches aqui ou quer fazer as outras coisas? Eu falei, não, faça as outras coisas. Limpar a loja, passar pano, limpar o banheiro. Aí eu fiz, isso aí eu fazia na casa da minha irmã quando eu fui morar lá, fazia lá na casa dos outros. Eu fiz, vou fazer. Ai. Mas pra mim foi de boa. Ah, legal. Pra mim eu levei tipo tranquilaço Era assim. uma coisa que você já fazia. Eu já fazia. Eu era meio assim ainda. Eu conseguia falar, mas ainda tinha um pouco de resistência para falar com as pessoas. Então ela ficava mais atendendo, aí eu ajudava ela fazendo café. E aí quando não tinha ninguém, que eu fechava a loja também com ela. A gente fechava a loja 11 da noite. Aí eu ia lá, antes de fechar, limpava o chão, passava pano, enfim, limpava o banheiro. E foi assim, e aí... Aí foi difícil pra gente no começo, porque a gente tinha acabado de se casar, foi a primeira experiência da gente morando junto, isso só aí nós também. dois. E aí eu trabalhava de Legal. segunda a sexta de manhã. Aí quando eu chegava em casa, Rafael saía, Já ia tava- trabalhar, tinha saído, porque ele já. trabalhava tarde e Era noite. 5 da tarde. E aí eu não via ele no sábado. Aí A foi gente só se via praticamente no domingo. Meu Porque eu acordava muito cedo, porque eu pegava de 6 da manhã, eu acho, 6:30 da manhã, lá na fábrica. E quando eu chegava, o Rafael já tinha saído pro TIM. Aí a gente não se via praticamente a semana toda, só no domingo. E foi uns 3 meses assim, né? Não, foi só um mês. Foi um mês que, Foi um o mês mês. que você trabalhou lá, foi um O mês. trabalhei só um começo é difícil, né? Realmente. Então, assim, foi um período que a gente nem... E quanta Mas pra mim, eu informação, tava- né? eu Questão tava- de ter recém-casado, mudado do É. Canadá, o trabalho tudo novo. Tudo novo. Mas pra mim eu tava felizão, assim. Pra mim mas não a gente foi, tava- não foi um... Foi pra difícil, mim eu não mas a tive gente nenhum tava problema. A feliz. Assim. gente fica agradecido. né, pelo que Tava tem, muito- né? Porque tava conseguiu felizão. muito rápido, conseguiu tudo. Eu gostava de ir lá, então eu fechava a loja e o que Não você vendia. quiser pode levar. A pessoa fazia. Mas foi o período que a gente engordou mais. Foi, também. aí eu fiquei bem fortinho, Porque assim. Rafael trazia donut, bagel, Nossa. Você trazia querendo economizar. café, Aí ganhava comida de graça. bolo. Pô, e eu tava trazia, Ganhando salário mínimo. eu trazia caixas e caixas de chocolate, e Rafael trazia... Ela trazia chocolate, eu trazia bagel, rosquinha, Rosquinha. donut. Olha que beleza. Foi o Perfeito. período que a gente engordou mais.
Aí a gente ficou. Aí eu fiquei só trabalhando. Eu trabalhava lá na semana, à noite, mas mesmo assim ainda tinha o dia livre, Carol trabalhando. Aí eu falei, eu vou continuar aplicando para um emprego. Para emprego. Na vaga dele. Na minha área, né? Aí eu apliquei para uma vaga que era remoto. Era basicamente um médico que queria fazer um sistema para a clínica dele. E essa clínica era num supermercado. Aí eu lembro que eu apliquei, eu fiz, eu vou lá. Aí fui bater lá no consultório do cara. Aí o cara, tá bom, vou lhe entrevistar aqui. Aí começou a falar, eu falei minha história lá. Tá bom, vou lhe contratar. Ele me contratou. Part-time. Eu consegui com um mês só, né? Depois de um mês. Depois de um mês eu consegui. Trabalhava de casa. Ganhava um salário bom pra época ainda. Legal. Foi. Me pagava direitinho, tudo certinho. E foi isso. Aí quando eu voltei pra faculdade, é uma história engraçada. Quando eu voltei pra faculdade, aí falei pra algumas pessoas que tinham conseguido um emprego. Um part-time na área de desenvolvimento. Na área de desenvolvimento. Aí algumas pessoas não acreditaram. Aí veio os professores e os coordenadores vieram falar comigo. Ei, você não quer vir fazer, sei lá, tipo um speech aqui que eles falam, né? Uma palestra para dizer como é que você conseguiu um emprego? Eu não, vocês não me ajudaram em nada. Vocês não me ajudaram em nada. Agora. Quando eu vim aqui pedir suporte de vocês, fazer resumir essas coisas, vocês diziam que era impossível, eu não vou. Mas é só você chegar lá e falar assim, vou resumir pra vocês, é só ser cara de pau. Tem que ser cara de pau. Porque você falou em 3 aqui que você ia bater na porta dos caras e falar, tá aqui meu currículo. Exato. Eu lembro que eu fiz a entrevista em cima da mesa do cara lá de médico. Aquela mesa que você deita, né? O cara senta aí na maca. Aí Deixa eu medir tua pressão aqui já. Mas você terminou, não foi o sistema? Foi, eu fiz boa parte, mas aí teve a primeira experiência ruim, né? De trabalho. Eu também tive azar também com as empresas. Acontece. Porque processo. Eu trabalhei com esse cara, né? Aí eu vou conseguir agora imigrar. Porque na mesma época, eu não sei se teve aqui também um programa que teve lá na época. Que é o Tech Pilot. Era o BC PNP Tech Pilot, que era exatamente para as pessoas de tecnologia, que era um processo que eles diziam que ia ser super rápido, que você aplicava e você conseguiria receber o seu visto em dias, não era nem meses, era em dias. Aí eu fiquei sabendo desse programa de imigração, eu vou tentar agora conseguir o sponsor, né? Que você precisava de uma oferta de emprego full time. Com a oferta, a empresa tinha que concordar que você ia fazer esse processo, mas eles não tinham custo nenhum. Aí a primeira pessoa que eu fui falar foi com o médico, que eu estava fazendo o sistema. Aí ele fez, tá bom, acho que eu vou lhe ajudar. Expliquei todo o processo para ele, que ele não sabia de nada. Eu levei os documentos, imprimi lá os documentos do governo. Pode ressaltar que se a pessoa é uma cidadã canadense, ela não vai saber nenhum processo de imigração. Tá, eles não estão nem aí. Eles não sabem. Eu peguei o folheto lá do governo, aí saí lendo, aí fui marcando com marca-texto as principais coisas, aí entreguei para ele. Eu fiz, eu quero continuar trabalhando com você, se você quiser patrocinar o meu visto, eu fico full time, aí eu consigo finalizar o sistema. Aí fez, tá bom, mas eu quero primeiro que você me entregue tal coisa do sistema. Aí eu fui lá e entreguei. Perfeito. Aí agora, vamos fazer o processo. Não, quero que você me entregue mais isso. Ah, bonito isso. Aí ele viu que eu queria fazer bem rápido, né? Agora eu quero que você entregue mais isso. Aí eu fiz, esse cara tá me fazendo de idiota aqui, né? Tá só enrolando. Aí eu comecei a aplicar para outras vagas. Aí eu fazia a mesma coisa. Quando me chamavam para entrevista, eu levava já a documentação. Aí explicava, tô querendo aplicar para isso. Eu quero mudar meu visto, eu sou estudante, mas eu quero mudar meu visto. E esse processo aqui resolve em dias. Eles estão dizendo que são em dias, né? Aí eu recebi alguns nãos, eu fui chamado para algumas entrevistas, acho que eu fiz 3 ou 4. Acho que na 5ª entrevista, aí era um outro startup, o cara disse, tá bom, eu aceito fazer o processo. Legal. Aí eu mudei meu visto em 10 dias. Nossa. Em 10 dias eu comecei a trabalhar lá part-time, aí 10 dias saiu o visto novo. Eu fui na borda lá na fronteira. Lá em Delta. Fui de ônibus, na área de carro. Pegou lá o ônibus, deixava assim quase na fronteira, e fui lá a pé. Os caras lá me conheciam, que eu fui lá umas 5 vezes lá, trocar de visto de empresa. Aí eu troquei de visto e saí do college. Economizei uma grana, em 3 meses eu saí do college. No final do ano eu já estava fora. Já. Legal. A gente comecei em setembro, no início de dezembro eu já tinha saído do college. Já. Uau. Muito bom. E milagrosamente apareceu agora chocolate. Aqui. Então vamos lá, vocês iam resumir pra gente por que vocês saíram de Vancouver e vieram pra cá. Qual foi a decisão? Você fala primeiro? Pode falar. Tá, vou resumir.
A gente, como a gente falou, a gente gosta muito de viajar, então a gente viajou para algumas cidades principais aqui. A gente conheceu Toronto, conheceu Calgary, Banff, a gente conheceu Montreal também, Ottawa, enfim. E a gente meio que tava ficando meio preso lá em Vancouver, né? A gente já tinha uma vida bem estável lá, ganhava relativamente bem, ainda consegue ganhar bem, então a gente ficou meio que travado lá por conta do custo de vida mesmo. E a gente começou a perceber que a cidade em si, a gente não tinha muito o estilo de vida da cidade, né? Lá é mais natureza, enfim, tem a questão do camping, de esquiar, a gente não curte muito isso. A gente sempre que vinha aqui em Montreal, a gente veio aqui 4 vezes antes de se mudar. A gente sempre adorava a cidade, mas sempre tinha medo do francês. Ou então que alguém tratasse mal a gente porque ele não fala francês, né? É essa conversa que todo mundo fala. A galera gosta de inventar uma história, cara. E aí a gente começou a pensar sobre isso, a gente ficou um pouco chateado por conta do nosso último contrato de aluguel lá, que a gente teve que sair repentinamente, o valor do aluguel aumentando. Sim. Outra coisa também que eu acho que eu não falei antes, é que durante a pandemia a gente começou a pensar mais um pouco sobre questão de família e tudo mais, de futuro, assim. De futuro, também de proporcionar algumas experiências para nossa família que eles nunca tiveram. Por exemplo, nossos pais nunca tinham viajado para fora do país, a gente já conseguiu viajar com eles. Legal. A gente gostaria de também trazer eles com mais frequência aqui. Em Montreal é mais fácil. Isso, né? é bem mais fácil, direta. tem voo direto. A gente também gosta muito de viajar, curte isso. Então a gente pegava o voo direto aqui, conseguia chegar na Europa, conseguia ir para o Brasil. Sim. Então foi todo esse somatório de coisas que fez a gente decidir vir morar aqui. O estilo de vida que é mais próximo da gente, urbano, enfim, a gente gosta muito de ir para restaurantes, viajar, noturna aqui a vida noturna. Bomba, né? Então, a gente não vai muito pra festa, mas a gente gosta muito de ir pra restaurante. A gente também. As possibilidades, pra bar, enfim. Pra bar. Toda sexta-feira a gente vai pra A gente sai pra alguma coisa, faz um happy hour, alguma coisa assim. Que legal. Porque, não sei, assim, não tem um estilo de vida natureza. Da natureza. A gente gosta de ter contato com a natureza, sair pra fazer uma caminhada, mas não dormir lá. É a natureza lá e vocês aqui, de a boa. cama em casa. Vai lá, passa o dia e volta. Mas nós vamos combinar um acampamento de uns 5 dias. Isso é difícil. Tem fora dessa. Se for aqui perto, eu vou voltar pra casa. Né? A gente vai e volta no outro dia de vai manhã. Passa lá o dia com vocês e volta. E volta. Justo. A gente curte a natureza, mas dorme com conforto. Legal. Toma banho direitinho. Dorme numa cama quentinha, não é cama de colchão de ar. Né? Não, Rafael Não já pega tem chuva. Dificuldade pra dormir. Ele tem insônia às vezes, então. Eu fico pensando muito na hora de dormir, aí tem que ser um lugar mais confortável. Tranquilo. Sono é muito importante, eu aprendi na pandemia isso. Com certeza. E assim, o que vocês sentem aqui no Canadá que foi o grande ganho de vida pra vocês entre sair do Brasil e chegar aqui? O que foi a coisa que vocês falam, pô, cara, Pra mim, melhorou segurança. muito? Eu saía, de manhã, cedo, eu como mulher, né, assim, saía sozinha, andava a pé, com notebook, com celular, e não tinha medo que nada acontecesse comigo, assim. Então, pra mim, a qualidade de vida, assim, em relação à segurança, você não ter preocupação de ser roubado, de ser abordado, de ter alguém ali que seja um perigo pra você, foi o melhor, é o E maior você ganho, sente assim, isso tanto em Vancouver como em Montreal, ou uma cidade mais que a outra? Não, acho que as duas cidades são bem seguras, assim. Que legal. Eu acho que lá tem um problema maior que aumentou em todo lugar do mundo, que foi a questão de homeless, né, de moradores de rua. Porque lá, a gente ouviu um boato, quando a gente foi morar lá, que todos os moradores de rua do Canadá iam pra lá, porque lá eles conseguem ficar na rua no inverno, porque não é tão frio. Sim. Então, sempre tem isso lá, mas lá tem muito, né? Mas você não sente medo de eles fazerem alguma coisa com você, porque geralmente eles ficam lá no canto dele Aqui em Montreal também, eles estão nada. no mundinho deles lá, parado. Eu trabalhei não sei se vocês já ouviram falar, um prédio que era em frente a Hastings, lá em Vancouver. Que A é como se Hastings fosse a Cracolândia do É a Canadá. Cracolândia do Canadá, praticamente. É a rua que os moradores de rua ficam e É o que os aparece na novos internet de vez em quando, que tem um monte de Exato. cara lá morando Tem uns lá. caras lá, parece que eles estão zumbis. The Walking Dead. assim.
os caras vendendo algumas coisas lá que não pode falar o nome. Né? Então, Derruba o engajamento. eu via assim pela janela os caras fazendo isso lá. Nossa. E eu trabalhei lá, foi inclusive na empresa que eu gostava muito. Era o único problema que tinha lá era o escritório, que era nessa rua. Era nessa rua. Agora sim, essa rua lá em Vancouver, ela é muito próxima de várias ruas turísticas. Isso é incrível. A Hastings é próxima, por exemplo, da Gastown, que é uma rua histórica. Tem um relógio lá. Tem um relógio É tipo e é bem 3 turística. minutos andando, você chega. Você sai de uma parte turística e chega no The Walking Dead. Meu Deus. Exato. E tem algum conflito, alguma coisa, furto, alguma Nunca coisa ouvi assim lá? falar. Nunca ouvi falar. Eu trabalhava lá e ia sempre caminhando Ele de sempre casa ia a pé, pra lá. porque era, dava pra ir a Tranquilo. pé. Nunca tive nada. Eles ficam Entendi. no canto deles, você não mexe lá com eles, tá tudo certo. Basicamente a mesma coisa que a gente sentiu aqui andando Sim. muito a pé, passando lá pelo centro. Sobre a questão do Canadá mesmo, acho que o que Carol falou, né? Qualidade de vida, segurança. Eu nunca fui assaltado no Brasil, mas Eu também não. a gente Mas eu já fui quase assaltado. Teve um episódio do carro, né, comigo, que o cara bateu no meu carro, mas eu conheço familiares, enfim, sempre tem aquele medo de andar no Brasil. Você olha pra trás, fica andando e olhando tem pra que ficar trás. esperto. Anda tenso já. Isso. A segurança é unânime aqui. Todo E eu mundo- acho que também outra coisa que a gente tem aqui é acesso, né? Acesso a qualquer coisa, que lá no Brasil a gente não tem. Sim. Qualquer pessoa, seja com salário mínimo, ele consegue ter uma vida digna aqui. Sim. Lá no Brasil, tem até aquela polêmica lá de escala, né? De trabalho, enfim. 6 para 1. Que o povo só fala falando aquilo, enfim. É muito E a difícil. pessoa não tem acesso. Mesmo ela trabalhando muito, ela ainda não tem acesso Não tem a certas acesso às coisas. coisas. Coisas básicas, não é nem Coisas certas básicas. coisas. Coisas básicas. As pessoas trabalham, praticamente sobrevivem para trabalhar. Né? Exatamente. Você não tem nenhum tipo de lazer, você não tem acesso a praticamente nada, vive só no básico. Moradia, às vezes, não é nem digna, né? Porque são aquele Isso. nível de Exato. moradia que... E eu, principalmente, a Carol já tinha uma família maior, enfim, já tem uma situação melhor também. uma situação Mas eu vivi isso na pele. Quando eu era até mais ou menos 25 anos, eu ganhava um salário, enfim. Até eu conseguir meu primeiro emprego na minha área, depois de formado, era a minha realidade. Então, furar um pouco essa bolha e sair disso aí, ter acesso a uma vida muito melhor aqui, com segurança, com qualidade de vida, é incrível ter Com aqui. acesso a lazer, com acesso a... Boa Comprar- alimentação. E eu não consigo entender quem é que reclama daqui, porque será... É claro que tem assuntos isolados, pode acontecer, mas eu não consigo entender, porque Exatamente. eu acho que só quem tem uma vida muito boa no Brasil, que já tem acesso a muitas coisas, que já, sei lá, tem uma empresa, enfim, que ganha muito bem, que talvez venha pra cá, não venha E com a cabeça sim, aberta, e aí vem aqui, tem uma experiência ruim e acaba falando mal, mas eu acho que para a maioria das pessoas, que a grande maioria lá do Brasil não tem uma vida tão boa lá, tem uma vida mais com dificuldades, para essas pessoas aqui não tem o que reclamar, que para mim eu tô sempre feliz aqui Eu penso. da realidade, enfim. Dificilmente eu reclamo das coisas, né? Dificilmente a gente reclama das coisas daqui. São coisas muita que gente acontecem, reclama da saúde daqui. Sim. Eu nunca tive problema. Daí ela foi operada aqui, não tivemos Não problema. tivemos problema nenhum. Tipo assim, a gente não tem problemas de saúde, mas tipo, se a gente precisar de qualquer coisa, tem telemedicine, que a gente faz assim, praticamente simultâneo. Sim. E tem os walk-in clinics, você vai, o médico te encaminha alguma coisa. Exato. E acho tranquilo. Aí tem as pessoas que vêm que não conseguem emprego na área, ou então que Isso. acham tudo caro, de serviço principalmente. Eu acho que é outra grande diferença, né? Que aqui os serviços São valorizados. são valorizados. Lá no Brasil existe toda essa questão de escala, enfim, outras coisas que eu não vou entrar nesse detalhe, que eu tenho uns pensamentos sobre isso. Mas os serviços lá, as pessoas que geralmente fazem esse tipo de serviço não têm uma vida boa, pô. E Exatamente. essas pessoas oferecem serviços, Exatamente. às vezes, muito melhores que as pessoas daqui, inclusive, que a gente Sim. usa. A gente paga 18% de tip e às vezes nem é. Nem é nada. Eu sou muito extra, né? melhor atendido no Brasil do que nos restaurantes daqui. Mas exatamente isso, a mentalidade e a cultura do país, né? E também o poder de compra que as pessoas têm, que influencia também nisso, né? Que aqui a gente pode pagar. E aí as pessoas conseguem ter uma vida digna fazendo qualquer tipo de serviço mesmo. Lá no Brasil isso não é possível. É verdade. Aqui a gente vê encanador, cara. O cara é encanador com um F-150 na rua, passando com o reboquezinho dele lá no Brasil.
Não é assim que funciona. Pedreiro, né? Essa galera ganha dinheiro, muito dinheiro aqui, muito dinheiro. Muito. Exato. O pessoal que faz parte de construção, Sim. geralmente tem. Enfim, mas assim, o que a gente diz, que a gente tem para oferecer como experiência, né, que tenha coragem, vá atrás, que você consegue, assim, mesmo que leve um tempo até você conseguir, mas vai dar certo. Dá certo, Se você vier disposto, com a cabeça aberta. O curso que eu fiz um curso que era só nos sábados, era na BCIT, de planejamento e planejamento de produção e inventário e estoque, né? E aí, praticamente tudo que eu vi lá eu já tinha visto na faculdade. Foi só, tipo assim, uma certificação canadense. Uma certificação que você vai revisar, vai entender as nomenclaturas que o pessoal usa aqui, o vocabulário que o pessoal usa aqui. Então, assim, é bom porque você tem acesso ao vocabulário daqui e você consegue se comunicar melhor nas entrevistas e tudo mais, porque você sabe qual nomenclatura você tem que usar quando você estiver explicando as suas experiências. No meu caso, eu tive só um ano de experiência no Brasil. Porque basicamente eu me formei e mudei. Eu nem recebi meu diploma, quem recebeu foi meu pai. Porque a gente já tinha se mudado e aí eu tinha deixado uma procuração, meu pai buscou meu diploma. Não tive a cerimônia do colação de grau. Colação de grau, não tive. Meu pai que colou grau por mim. E aí, mesmo eu tendo tipo, só um ano de experiência de trabalho, trabalhando mesmo, porque eu fui contratada antes de me formar, após algum tempo, né, assim, dando a cara a tapa e aprendendo o inglês, né, tendo mais fluência, depois de um tempo a gente conseguiu entrar na nossa área. Então, assim, não acho que, porque eu fiz a Universidade do Brasil, você sabe, as universidades do Brasil são ótimas. Assim, isso é verdade. Eu acho que um problema é isso mesmo, né, que tem aqui, que é essa questão da experiência canadense, de ter que ter algum trabalho aqui, alguma coisa aqui. Não é exatamente um problema, assim, é um processo. É uma dificuldade. É uma dificuldade. Mas você pode vencer essa barreira facilmente batendo na porta. Não, eu levo meu currículo aí, cara. Entrevista. Vou entrevistar agora na maca aqui, ó. Exatamente. É assim, cara de pau é isso. Exatamente. E vocês pensam, por acaso, em voltar pro Brasil? Não. Algum momento pensaram em desistir do Canadá? Não. Eu não. Eu sou mais... Eu tenho menos família, né? Minha família é bem pequena. Eu tenho muita família, mas eu acho que... Tipo, desde criança eu nunca fui muito apegada, assim. Eu sou uma pessoa mais desapegada a qualquer tipo de coisa. Pessoas, as coisas materiais. Eu não tenho apego nenhum. Então, assim... eu amo minha família. Eu estou sempre em contato com eles. Viajo pro Brasil... Fico bastante tempo com eles, mas eu não me vejo mais morando em Natal. Tipo, se um dia eu tiver que voltar pro Brasil, assim, eu acho que também não moraria em Natal. Assim. Pra mim, eu tenho uma família pequena, também sinto muita saudade da minha família, mas eu me preparei muito tempo pra isso, né? Saí de casa muito cedo. E é isso, eu acho que a única coisa que me faria voltar seria, sei lá, uma emergência familiar, alguém precisasse de mim, ficar lá um tempo, enfim, mas morar mesmo assim, só se alguma coisa muito grave acontecesse, eu voltaria a morar lá, mas eu acho dificilmente. E aqui por escolha própria voltar, né? Exato. Aqui você vive com paz no espírito. Isso não tem dinheiro que compre, né? Exato. E agora, na situação que a gente tá, né, nós dois trabalhando remoto, é outro estilo de vida, assim. A gente tem mais tempo pra fazer já com outras coisas também, né? Já tem mais aquele peso da imigração. Já é só viver normalmente. Já é uma vida normal, assim, que a gente tem tempo pra lazer, tem tempo pra praticar atividade física, tem fazer tempo camping. A gente vai lá e volta. Tem tempo pra sair, pra conhecer outros lugares, viajar e assim. Eu acho que se a gente voltasse pro Brasil ia ser uma coisa que seria restrita pra gente, entendeu? Sim. Então, as coisas que a gente gosta de fazer não seria possível se a gente voltasse pro Brasil. Vocês e nós temos a mesma
mesmo nível de a origem, De mentalidade, né? tanto de mentalidade, da onde a gente saiu, a gente tá na mesma área de TI. Então a gente tem. Eu acordo aqui todo dia e falo, cara, mano, no Canadá, velho. Isso aqui é muito louco, esse lugar é muito bom. Porque a gente trabalhou muito pra isso, né? A gente saiu do nada e chegou aqui. E a gente Hoje consegue em ter uma dia vida é boa. muito. A gente vê muita gente reclamando de tudo, né? Nossa, Virou moda. meu Deus. E eu comentei até com você que eu vi um podcast daquele, não sei se você conhece, aquele Terry Crews, do Todo Mundo Deu Cris. Ele fez um podcast com o Rafinha Bastos. Aí eles conversando, eu achei muito interessante a forma que ele falou. Ele falando das origens dele, de quando ele não tinha nada, quando ele virou atleta da NFL, quando ele virou ator, ele contando. Cara, eu não tenho. Comparando minha vida antigamente com o que eu tenho hoje, eu não tenho como reclamar de nada. Eu já vivi sem nada, eu passava fome e tal. Praticamente não tem direito de reclamar. Não tem direito de reclamar, exatamente. Exatamente isso. E pensando no plano Canadá de vocês, no momento que vocês chegaram aqui, toda a parte de planejamento, até a cidadania, vocês teriam feito alguma coisa diferente? Não sei. Eu acho que o nosso plano do Canadá foi muito atípico. A gente foi se adaptando Foi. às oportunidades que apareceram. Então, Só as mudanças de a gente trabalho, foi, questão do visto porque fechado, o plano né? inicial era fazer o college, terminar o college, pegar Exato. o PGWP, né? Depois fazer o de processo de 5 imigração. anos, fazer a imigração. Mas aí a gente foram aparecendo oportunidades, a gente conseguiu ver essas oportunidades E foi se cortando adaptando. o caminho. Foi cortando o caminho. Então, isso assim, aí. a gente vê muitas pessoas que vieram no mesmo período da gente que ainda estão no processo e, tipo, a gente conseguiu ver oportunidades diferentes que a gente conseguiu Mentalidade, cara. mudar e, assim, não existe um certo e um errado. Se você quiser tiver interesse em finalizar o seu college, ter aquela formação, Perfeito. perfeito, é o que você deseja pra você. No caso de Rafael, ele já tinha todo aquele agregando mais conhecimento. nada. Aquele college era só pra ele conseguir Pra entrar aqui. pelo processo que a gente tinha planejado de entrar, que era vindo com visto de estudante e continuar para o residência permanente e cidadania. Mas, assim, acho que cada caso é um caso. A questão sorte é muito importante também, porque nem sempre você tem a sorte de encontrar aquela oportunidade naquela época. Então, E estar preparado para ela ainda. e estar preparado para ela, exatamente. E assim, e coragem. Coragem pra meter a cara e tentar. Perfeito. Eu acho que é isso. Considerações finais? Ou vocês têm mais alguma dica isso que que eu vocês ia queiram falar. compartilhar? Para quem está planejando ainda vir para o Canadá, que mensagem, o que vocês poderiam deixar de motivação para as pessoas virem para cá? O cidadão que está assistindo lá agora vai falar assim, como eu não tenho dinheiro, não tenho nada, eu não vou conseguir. O que vocês podem dizer para esse cara? Planejamento. E paciência. Muita paciência e muito trabalho. Porque se você quer alguma coisa mesmo. Não tem jeito, né? Não vai cair do céu, né, cara? E vai hoje cair em do dia, céu. hoje em dia tem muita fonte de informação. Então você consegue Acessar a aprender informação. muita coisa, você consegue acessar as informações que antigamente muita gente vinha pra cá e não tinha nem acesso a isso. Sim. Tem muita gente produzindo conteúdo também sobre isso, como vocês fazem, outros youtubers, enfim, vocês podem Se assistir. você não tem paciência para ler, pesquise alguém Eu assistia que já- muito vídeo que e já escutava fez. o podcast lá do Canadá para Brasileiros, que tinha antigamente. Eu baixava e ficava escutando no ônibus, indo para a faculdade, enfim. É isso, eu acho que é um plano longo. Eu acho que você até falou que é tipo uma maratona. E aí, mas no final vale muito a pena. Assim, pra gente, principalmente, valeu muito a pena. Foi uma mudança de vida que a gente não troca por nada hoje em dia. Não. Só por uma emergência, se acontecer, mas... Se o cidadão lá não tiver preguiça, vai no site do governo, dá um traduzir página, vai no portuguesão e lê. Uma dica, não Tá fiquem lá. mandando assim, gente, o que é isso no chat do Facebook? Vai lá e pesquisa. Pô. Faça o seu. Porque a chance de alguém falar mal do Canadá Olha, naquele chat. Porque se for perguntar, porque eu já vi de gente indo lá no grupo do Brasileiros no Canadá, falando, olha, eu tô pensando em morar no Canadá, vem meia dúzia assim, ó. Não vem, o Canadá acabou. Nossa, o pior Tá lugar. tendo não assalto tem todo emprego. dia. Eu tenho inglês e francês e não consigo emprego. Eu não sei onde que esse cara tá procurando emprego. Porque, exatamente. Só se estiver sinceramente, procurando um vice-presidente. eu procurei, bati lá no RBC, não consegui ser CEO do banco. O Canadá acabou. Exatamente. Entendeu?
E assim, esteja aberto às oportunidades e não tenha medo de dar um passo para trás. Não tenha medo de dar um passo para trás. Você tem que se submeter, é claro, assim, em alguns casos não, mas a maioria dos casos você tem que se submeter a um emprego que você já tinha passado por isso. É o famoso um passo para trás para você dar dois para frente depois. E não deixe de mostrar o seu potencial em qualquer canto que você trabalhe. É isso aí. Então, mostre o que você sabe, faça o melhor que você puder, mesmo que seja um entry level, que você consegue. E a gente tem uma coisa boa do brasileiro. O brasileiro, ele é multitarefa, proativo, criativo, cara. Os brasileiros É fácil a gente mostrar valor aqui. Exatamente. Entendeu? É porque aqui a galera tem muito. Eles já têm acesso a quase tudo, né? Então eles são meio que. Travadinho, né? É normal pra eles. É normal pra eles ser Um ritmo mais normal, mais tranquilo, Sim. enfim. Fazer realmente o que foi contratado. Exato. Nada mais além disso. Exatamente. Então, se você mostrar que você tem o conhecimento, que você sabe fazer, eles vão te dar uma oportunidade. Que legal. A maioria das empresas vão reconhecer o seu talento, vão reconhecer que você tem potencial para subir de nível e você vai conseguir rapidamente. Legal, eu acredito nisso também. Eu comecei o podcast e você vai terminar o podcast. Então, se você gostou desse podcast, deixa o seu like, se inscreve no canal. Ou se você estiver no Spotify, porque a gente vai pro Spotify também. Ah, legal. Comenta aqui embaixo, vamos acampar. Deixe seu comentário sobre o que você achou ou sobre quem a gente poderia chamar numa próxima vez, o tipo de perfil que você gostaria que chamasse aqui no canal pra gente poder ter essa conversa também. E deixe as boas-vindas pro Rafa e pra Ana pra que eles voltem outra vez, quem sabe nos vídeos de camping, numa viagem para Nova York. Acampando no caminho de Nova York. Vai ser incrível. Nova York. Então é isso. Tchau, Um tchau. beijo e bora ver a vida dos sonhos.